Bora pra mais uma? Salve, rapaziada, bem-vindos de volta ao Fox Manhua. Mais uma história nova, hein? Bora lá. Edith, se um dia você acaba sozinha, não perca, não se curve. Você não precisa olhar pra trás para essa tal honra do seu pai e da sua mãe, que já se foram. O que importa é você. Pensa só em como você se sente. Em outro momento, chazinha servido. Marquesa Júlia está passando por maus bocados, não é? Ai, não deve ser fácil limpar a reputação de uma antiga duquesa que se autodestruiu. Aí a anterior era tão vulgar. E também era extravagante, não era? Eu ouvi dizer que ela até brincava com um jovem Matê. Alguém tinha que derramar um chale na cabeça dela. Ora, meu Deus! O clima fica tenso, alguém grita. Isso, mas o que diabos? Ora, tinha um cheiro. Então, eu lavei com água de chá. Agora tá melhor, não tá? Ela se lembra das palavras. O que importa é você. Pensa só em como você se sente. Vão dizer que eu enlouqueci de novo. Que eu tenho histeria. Ora, criaturas imundas. Nem ratos falam mal dos mortos. Eu só vou pensar em como eu me sinto. Alguém agarra nos cabelos da outra lei e joga pra dentro de um quarto. Graças aos céus. Edith, se não fosse bonita assim, já teria te jogado pra fora daqui. Ela fecha seus punhos. Sorte. Eu amaldiçoo os céus. Se eu não tivesse nascido com esse rosto, então nem eu nem a minha mãe teríamos carregado o nome Reynolds. Tiveram vezes que eu guardei rancor dela. Por que ela se curvou para aquele homem? Por que ela não se vingou? O título de Marquesa de Reynolds era tão irresistível assim? O prestígio e a riqueza da casa Reynolds eram tão bons? Aquela que abaixou a cabeça para os inimigos do meu pai. Em outro momento, você sabe quanto dinheiro custou para te criar? Sua mãe morreu, mas você ainda vai fazer a sua parte. Ele toca em sua coxa, os olhos dela se enfurecem e ela morde a mão dele. Ele grita, ora, seu maldito! Ela leva um tapa no rosto. O rapaz se vira enfurecido. Ora, que mulher! Mulher cruel! Fecha aquela porta. Ela leva a mão ao rosto. Minha mãe não tinha poder, não tinha autoridade nenhuma. Mesmo assim, só o fato de ela ter existido era como uma garantia da minha segurança. Eu percebi tarde demais. A noite chega. Alguém volta àquele local. Saia. O mestre deseja jantar com você hoje à noite. Do nada. Levanta-te rápido! Você deve se vestir até quadra quente para o banquete. Enquanto acompanha. Nenhuma vez desde a morte da minha mãe eu jantei com eles. Saltinho vai indo ali. O que tá acontecendo? As portas se abrem vagarosamente, as luzes iluminam aquela mulher. Edith, você tá linda hoje, não é? Várias pessoas à mesa, o pessoal olha ali de canto de olho. Bom, sua mãe também. Você herdou as partes mais bonitas dela, não é? Sente-se aqui. Deve estar com fome depois de ficar tanto tempo fora. Ela se aproxima da mesa, observa. Depois que a minha mãe morreu, eles só jogavam os restos para mim, antes que eu morresse de fome. Ela engole em seco. O que tá acontecendo aqui? Outro rapazinho ali fala, pai, o senhor parece que tá de muito bom humor hoje, não é? Ah, mas é que algo bom aconteceu. Edith, alegre-se, o seu casamento foi arranjado. Ora, meu Deus, que tipo de louco aceitaria casar com essa louca aqui? Ela aperta os punhos, pelo menos deve ser alguém rico, alguém útil pros negócios do Marquês. É o Duque Myres. O clima fica tenso, ela abre os olhos. Duque Grayson Hillen Myres, terceiro príncipe deste reino e chefe da casa Myres, um homem cujo rosto é bonito e conquistou inúmeros corações. Ela dá um sorriso e... Ah, não pode ser! A menina grita, o quê? O Grayson é o noivo da Edith! Isso é impossível! Dá um sorrisinho de lado, hein? Interesse amoroso de longa data de Lilian. O rapaz inclina de lado. Quando a sua alteza mencionou isso pela primeira vez, eu achei impossível, mas o próprio disse que estava interessado nela. Eu acho que a aparência da garota chamou a atenção dele. Não pode ser. Quando foi que nossos olhos se encontraram? Foi naquela festa? Ele olhou pra mim como se eu fosse uma árvore. Não tinha nenhum interesse ou afeto. Eu não sei por que ele aceitou se casar comigo. No entanto, ela leva o vinhozinho ali à boca. Mas isso até que tem um gosto doce. A porta se fecha, os momentos se passam, a moça chega, a irmã dela aqui, né? Irmã portista, não sei. Ei, recuse, viu, Edith? O Duque Mérios. Pelo amor dos céus, você realmente acha que um homem bonito daquele combina com você? Você acha que conseguiria lidar com a casa dele? Ela inclina de lado, não, sorriso. Eu não acho que isso seja da sua conta. Isso é entre mim e o Duque. A gente se resolve. Você nunca falou com ele nenhuma única vez. Tá agindo como já se fosse a duquesa, não é agora? Você não percebe o quão ridículo e vulgar você parece? Ela abre um sorriso. Ora, comparada a uma condessa que fica fofocando sobre os casamentos dos outros, a mina pica a mão na cara dela de novo aqui, ela vira de lado. Ai, eu diria que eu pareço menos vulgar. Lilian.
Ela ergue a sua mão mais uma vez e, no entanto, ela segura. Eu não acredito que a morte da minha mãe foi um acidente, Lilian. E o que você tá dizendo? Que alguém da nossa família matou ela? Nós mantivemos a sua mãe aqui só por piedade. Uma mulher como ela? O que faria fora dessa casa além de vender o próprio corpo? Solta a mão ali, puxa. Então talvez você devesse ser pelo menos um pouco grata à nossa família. Dá uma rebanada e sai. A mocinha se senta, suspira. Eu achei que eu demonstrei gratidão o suficiente. Por isso eu fiquei quieta sobre você ter enviado a cabeça de um gato decapitado para a dançarina que dizem que se apaixonou pelo Duque Marius. Agora ela fecha aquela porta com força, sai dali, a menina fica desdenhando. Minha vida vai ser um inferno. Eu sei muito bem o que acontece num casamento entre pessoas de posições diferentes. A vida da minha mãe deixou isso muito bem claro. A minha mãe, Elina Buckrens, mesmo sem querer, foi a única culpada por isso. O Duque Mires, ele era o terceiro filho do rei, amado por todas as jovens. Enquanto eu sou uma filha de uma suposta bruxa e de um barão do interior. Ela se inclina na janela. Agora, a mulher conhecida como a louca, tocando ali naquele vidro. A mamãe sempre sonhou em se vingar do pai, mas ela não tinha poder pra isso. Eu não sou como ela. Eu posso agir diferente. No tempo se passa. Ela tem uma lembrança. Olha, Edith, não importa o quão escuro fique, sempre tem uma luz em algum lugar. Aponta pro céu, eles erguem as mãos. Então, onde quer que você esteja, nunca perca de vista sua própria luz. Ela ergue a mão novamente, fecha os punhos. Eu vou conquistar o coração do Duque e tomar o poder que eu mereço. O dia amanhece, uma estufa, o rapaz aqui, né? Casamento, é? A senhora Edith é conhecida pela sua beleza, rapaz. Vocês dois formam um belo casal. Ele dá um sorriso. Senhora Edith? Você acha que aquela mulher com histeria combina comigo? Eu acabei aqui de lado, hein? A filha mais nova da casa Reynolds, Edith Reynolds. Uma mulher cuja beleza e graça mexem com o coração dos homens. Mesmo depois de perder a mãe, no começo do ano passado, ela enlouqueceu de dor. Eu nunca dei muita importância ao casamento. Sempre achei que me casaria quando chegasse a hora, só por conveniência ou benefício mútuo. Mas pensar que ele me mandaria casar com uma lunática, nem sequer uma verdadeira filha de linhagem dos Raymond, ele tem tanto medo assim de eu superar os meus irmãos e tomar o trono? Eu já sabia há muito tempo que o afeto do meu pai não era igual entre nós. Os meus dois irmãos mais velhos nasceram da primeira rainha, a mulher com a qual ele casou por amor apesar de tudo. E eu nasci da segunda, uma união feita apenas por interesse. Assim como o coração dele era diferente entre as duas mulheres, também era diferente o afeto entre eu e os meus irmãos. Foi chocante quando eu era jovem, mas agora nem dói mais. Eu tive sorte de nascer como filho de um rei para aproveitar tudo isso. Então eu vou cumprir o meu dever. Essa é a coisa certa a fazer. Como desejar, Vossa Alteza. Eu irei obedecer. O dia amanhece, alguém chega gritando ali por ele. Grayson, Grayson! Mentira! Não me diz que é verdade, você vai se casar com aquela mulher que é considerada louca? O cabo aqui dá uma suspirada, hein? E até o Edward, que normalmente não liga pra fofoca social, ficou sabendo disso. Ou seja, o boato já se espalhou bem longe. Bota a canetinha ali de lado. Alguém deve estar espalhando isso de propósito. Caba chega, nervoso. Eu ouvi dizer que ela explorou uma fraqueza sua e exigiu casamento. Isso não é verdade. Então qual é a sua fraqueza? E por que eu não sei disso? Ei, te acalma aí, cara. Ela suspira. Eu não ligo de ser alvo de pena, mas ser visto como alguém com um segredo sujo me enjoa. Além disso, eu prefiro que me vejam como um homem perdidamente apaixonado por uma louca. Ora, eu tenho que dar um fim nesse boato, de alguma forma. Em outro momento, o gazebo tá ali, chazinha servida, a mocinha tá aqui tomando chá dela. Sorrisinho no rosto, cabelos vermelhos e olhos dourados. Depois que o meu noivado com o Grayson foi decidido, colocaram uma guarda na porta do meu quarto. Então, nem a família Reynolds podia mais entrar e sair como quisesse. Além disso, o Marquês de Reynolds ordenou que todos os servos que cuidassem de mim com o maior zelo possível. Então a minha vida ficou bem confortável, sorrisinho já vem no rosto. Ele deve querer manter a imagem de um pai que valoriza a filha querida. Alguém chama ali, ó, minha senhora. Minha senhora. O que foi, Lene? Não vem desesperada. Adivinha, adivinha. O terceiro príncipe, ele te mandou uma carta. O Duque de Meres? Será que ele veio cancelar o noivado? Não pode ser. A Brenda ali. Plano do encontro de amanhã, 12 horas. Encontro na residência dos Reinos, 12h20, caminhada à beira do rio, 1 hora, almoço em Vermont. 14h30, assistir uma peça de teatro. Às 16h50, chá. E às 18h30, fim do encontro na frente da residência dos Reinos. Por favor, revise a programação e adicione comentários se necessário. Grayson Healy Meres. Gostei. Ela tá questionante, né? E o que foi que ele disse? O que foi que ele disse? Ele disse não. É só que a gente vai sair amanhã. Ora, meu Deus do céu!
Como foi que vocês dois se conheceram, hein? Vocês se encontraram escondido, foi? Sem contar pra ninguém? A propósito do que te chamou pro encontro. Finalmente, aquelas pessoas que ficam falando do seu casamento vão. As palavras são cortadas, a moça leva a mão à boca. Lene, você não precisa ter cuidado comigo. Você é a única do meu lado nesta mansão. Minha senhora, pelo menos tem uma, né? Além disso, eu já sei o que as pessoas dizem sobre mim. Ora, a bruxa que devorou um príncipe, a mulher sem vergonha que se agarrou a ele, e tá usando a fraqueza dele. Uma mulher depravada igual a mãe. Bota a cartinha ali de lado. Deixa eles falar o que eles quiserem. Alguém vai lucrar com esse casamento. Eu só vou garantir que negociem bem os termos. A conquista de poder é para mim. Se eu puder me vingar, vingar a minha mãe, vingar o meu pai, então não importa se me chama de bruxa, de vilã, eu vou me tornar o que for preciso. Em outro momento, o rapaz recebe a moça. Ora, mas meu querido genro, rapaz, você chegou rápido, hein, moça? Eu tava ansioso, você tava ansioso pra ver a Edith, era? O casamento nem aconteceu ainda e o senhor já tá se adiantando, Marquês. Bom, deve ser bom, não é? Você cortou o imposto do comércio de sal pela metade com esse acordo de casamento. Então, você gostaria de ver a Edith agora? Gostaria? Vou levar você lá, rapaz. Mas é claro, por favor. Então aguarde aqui no salão, viu? A Edith vai chegar já já. Acaba, se senta, cruza as pernas, espera a portinha se abre, ele vira os olhinhos. Quem foi que entrou aqui? Frederic. E aí, Grayson, como é que tá? Por que você tá se casando, hein? De verdade. Você provavelmente consegue essa resposta com a sua majestade, o rei. Ou então com seu pai, o marquês. Eu não tô falando de política. Eu tô perguntando suas verdadeiras intenções. Então, você acha que eu tenho alguma, é? Eu não estou em posição de desobedecer às ordens. Ora, mas você! Acaba tremendo as mãos, hein? Você nunca faz nada que não queira. O cabo simplesmente inclina aqui de lado e dá um sorriso. Eu nunca esperei que alguém fosse se opor ou se preocupar com um casamento arranjado politicamente, mas alguém inesperadamente apareceu. O que esse cara aqui quer? Será que ele tá afim da Edith? Então, você deve ter me entendido errado. Eu só aceito os deveres, os que me dão. O cabo se levanta, pica a mão na mesa. Como você consegue se casar assim, hein? E naquele momento seus olhos viram, a porta se abre, a moça vem, linda e deslumbrante, penteada aqui e tudo, cabe inclinando de lado, ele já dá uma olhadinha aqui com cara de trouxa, hein? Cabe inclinando de lado. O segundo filho do Marquês de Reynolds está apaixonado pela filha mais nova do Marquês? Ah não, velho, isso aqui é plot demais. Mesmo sendo filha só por lei, isso já é bastante pra causar um escândalo enorme. E essa daqui é a filha, é? A Edithzinha inclina aqui de lado. E por que ele tá aqui? Veio só fofocar sobre mim, não é? O cabo limpa a garganta. Senhorita Reynolds, então, vamos indo? Ah, tudo bem. Os dois saem dali, o trouxão fica na sala. Esse daqui tem cara de que merece apanhar e apanhar muito. A carruagem vai indo, rapaz. Ora, que clima estranho. Mas ainda assim, ela fica observante. Não é que ele é bonito? Não é à toa que a Lilian era obcecada por ele. Ainda bem, com aqueles olhos azuis. Não adianta olhar diretamente para mim. É nojento. Os seus olhos parecem de um animal. Me dão arrepios toda vez que eu olho. Ela aperta as mãozinhas. Se fossem verdes, eu acho que eu nem conseguiria encarar ele. Senhorita Reynolds. Aí ela volta assim, né? O caba tava falando faz hora. Chegamos, por favor, desça. Estende a mãozinha. Ah, tá bom. Os olhinhos dela são dourados, né? Eu já tinha comentado antes, mas tudo bem. Chega aqui numa praça, rapaz. O clima tá bastante agradável hoje, não é? De fato, moço. Por favor, pegue isto, vossa graça. Estende ali o guarda-chuva. O sol está bem forte. Ele pega na abazinha. Não, estou bem, senhorita Reynolds. Se vira de costas, tá caminhando. Ela vai ali atrás dele, né? Desse jeito eu vou acabar indo pro próximo lugar sozinha. O caba tá caminhando lá longe. Tamanquinho ali, o saltinho dela trisca numa pedra, rapaz. Vai capotar pra frente. E a mãozinha já vem na cintura. O guarda-chuva cai no chão. Segurou aqui, hein? Pose de protagonista. Príncipe louro, os olhinhos azuis. Será que vai prestar dessa vez? Ela encara os olhos dele. Ah, não, droga. Ele deve estar achando que eu sou uma mulher desajeitada e idiota logo no primeiro encontro. É que você anda rápido demais. Ele com certeza vai me culpar por cair. Igual ao Mateu fez. Ele simplesmente põe o guarda-chuva ali do chão, segura na abinha de novo, coloca aqui na mão dela. Eu devia ter sido mais atencioso. Por favor, me desculpe. Tá bom, tudo bem então. O sol brilha, as coisas vão brilhante por ali. Talvez ele seja uma pessoa boa. Se for alguém com quem eu pelo menos consiga conversar, mesmo que seja um casamento sem amor, talvez a gente consiga viver cuidando um do outro. O cabo então levanta sua voz. O motivo de eu ter chamado para sair é porque tem boatos demais sobre a gente. Se for por causa dos boatos, eu particularmente não me importo. Pois é, né? Mas é que eu me importo.
A porta se abre, o rapaz ali faz a reverência. Eu já esvaziei o terceiro andar, senhor. Enquanto eles vão subindo, o pessoal vai observante. Olha, não é o príncipe, não. E quem é que é aquela mulher? Saltinho vai subindo. Ai, sabe? É aquela louca! Foi a que foi trazida pela bruxa? Ela aperta seus punhos. Eu tinha que aguentar isso por enquanto. Se eu causar uma má impressão agora, o casamento pode ser cancelado. Já no terceiro andar, todo vazio. Você realmente acha que um único encontro pode acalmar os rumores? Ele puxa a cadeirinha, vai sim. De agora em diante, você e eu vamos sair pelo menos uma vez por semana. Senta a moça inclina aqui de lado, serve de uma refeiçãozinha. Senhorita Reynolds, pro bem da nossa vida de casado, tem algumas promessas que eu preciso que você faça comigo. Não é um contrato não, é uma promessa? Ele estende a mão. Então ela questiona. Isso é um contrato entre nós dois? Ora, se você quiser ver assim, ainda melhor. Mas antes disso, eu tenho uma pergunta. Eu posso saber por que você aceitou esse casamento? Preciso mesmo de um motivo? É claro, seja por amor ou interesse. Deve haver algum motivo. Mas casamento parece só trazer perdas. Você é bem consistente de si mesmo, não é? O moço se questiona, né? Você é mesmo a tal louca que os rumores dizem? Moça tá mal composta. A família real Rielli tem algo a ganhar. E a família do Marquês Reynolds também tem algo para ganhar. Como há benefício para os dois lados, eu aceitei. Ela continua. Eu entendo que a família do Marquês tem algo a ganhar só para criar laços com a família real. O Marquês... Bom, quer dizer, meu pai deve estar ganhando bastante. Ele baixa um pouco a expressão. Você chama ele de Marquês? Adivinha o porquê? Você tá me testando, é? Um acordo entre o rei e o marquês. O que o rei espera ganhar? O rei tem 3 filhos e 2 filhas. O príncipe herdeiro Cassius, o segundo filho, Leopold, e a princesa Maloire. Esses são os filhos da primeira rainha, a esposa dele. Dizem que Leopold é apoiado pelo poder da família da esposa dele. O ducado Cortês está de olho na posição de príncipe herdeiro. Se for isto, bem, é para manter você longe da disputa de poder. Ora, correto, senhorita Reynolds. Mas eu não entendo. Não é natural buscar uma posição mais alta ao se casar com uma família poderosa? Para garantir a posição como príncipe herdeiro? O Duque Laquem poderia ter sido emparelhado com alguém como eu, que não tem nada. Ele leva o vinhozinho à boca. O amor de um pai nem sempre é igual entre os seus filhos. Ela fica questionante, né? É o quê? Sem mais perguntas? Tipo, por que ele é tratado diferente? Bom, toda família tem as suas preferências. Ou tem aquelas coisas que não gosta de falar. Não é difícil falar sobre isso. A antiga rainha era uma criada real. Ela era uma jovem de uma família de um conde do interior. Entrou no palácio como uma criada ainda jovem e chamou a atenção do meu pai, que era o príncipe herdeiro ainda na época. Mesmo com tanta posição, eles se casaram. E esse casamento levou a um conflito entre os irmãos. Quando meu pai levou o casamento em diante, os irmãos deles tentaram usar isso como desculpa para tirar o título dele de príncipe herdeiro, mas no fim o meu pai passou a peixeira em todo mundo. Não teve escolha a não ser matar os próprios irmãos. Mesmo assim, ele manteve o trono, casou-se com uma mulher que amava e teve seus filhos e viveu feliz. Mas, infelizmente, essa felicidade não durou muito. Depois que a rainha morreu, antes mesmo do meu pai poder lamentar, os nobres o pressionaram para se casar de novo. E esta mulher é a minha mãe. Rapaz, fecha os olhos, né? O meu pai não me odeia, mas só consegue me dar o tipo diferente de amor. Ela baixa a expressão. Eu entendo a situação do rei. Depois de já ter lutado pelo trono, matado seus próprios irmãos, ele vai querer proteger o príncipe herdeiro. Mesmo que isso signifique casar o seu filho com uma louca. Mesmo que o marquês fingisse se importar comigo, o rei deve saber exatamente qual é a minha posição na família Reynolds. O marquês é ganancioso por dinheiro, mas não tem coragem de arriscar a própria vida pelo poder. Então, eu era a escolha perfeita para ser a esposa de Grayson. Rapazão, né? Olha o relógio dele aqui. Bom, vamos terminar a refeição e seguir. Mas nossa conversa ainda não acabou. Já tá quase na hora do teatro. O rapaz simplesmente se vira e sai. Faz diferença se a gente perder o horário? Pois bem, o entardecer ali, Duque. Você poderia ter recusado esse casamento com firmeza. Bem, aqui eu acredito que é dever do terceiro príncipe não ser amado. Assim, tranquilizar o rei e o povo. O povo gosta de você. Todo mundo vai se opor se esse casamento for um incômodo. Mas eles também vão ficar aliviados, já que eu nunca vou ter a chance de levantar a espada contra os meus 2 irmãos mais velhos. Lá ele, parceiro. Em outro lugar, ali no teatro, chegando, o pessoal bota a mão na boca. Ai, meu Deus, o terceiro príncipe tá no teatro com uma mulher? As portas se fecham. Então, a nossa vida de casados pode ser tranquila e assim aliviar a preocupação de Sua Majestade. Eu quero que você faça uma promessa. Isso é um contrato entre nós? Se você vir assim, ainda melhor. Eles ficam ali diante naquele assento privilegiado lá de cima de príncipe herdeiro, né? Eu não pretendo continuar casado para sempre. Parece que as perdas são maiores que os ganhos.
Vamos sair de forma casual até o casamento. No próximo encontro, vamos andar de mãos dadas. E no quarto encontro, vamos dar um beijo de leve. Um beijo? Sim, nós devemos. Somos amantes, se encontrando com a intenção de se casar. Isso é verdade, mas... que tipo de plano é esse? Eu achei que você ia falar sobre como agir como uma duquesa, ou o que eu devo ou não fazer. É um cronograma que inclui um beijo? Moça, você tá muito preocupado com uma coisa muito superficial, viu? Bem, é que eu não quero que esse casamento pareça forçado. Nem quero que pareça que eu tô sendo controlado pelas suas fraquezas. Esse casamento deve parecer algo que nós dois queremos. Tá bom, eu entendo. Então, vamos agir como amantes normais. Você também deveria estudar sobre isso, senhorita. Depois do casamento, vamos dividir uma cama por mais ou menos a primeira semana. Isso deve mostrar para as pessoas que o nosso relacionamento não é ruim. Aí ela já fica toda rosada, né? Dividir a cama? Eu não tinha pensado tão longe. Meu pai inclina de lado. Não é vergonhoso um marido e uma esposa dividirem a cama. Mas falar disso no nosso primeiro encontro pode ser meio demais, não é? Então eu peço desculpas. Mas tente me entender. Eu quero terminar esse acordo chato e entediante o mais rápido possível. Abaixa a expressão, aperta a mãozinha ali na cadeira. Já que é você que quer esse acordo chato e entediante, deveria considerar os meus sentimentos. Você tem razão. Desculpe por não considerar os seus sentimentos. A salva de palma ecoa ali, o teatro vai terminando, o rapaz se levanta. Vamos continuar a nossa conversa no Evergreen. Pois bem, em outro lugar, uma xícara de chá é servido. Depois da primeira semana, vamos definir os dias específicos para dividir o quarto. Seria bom ter um filho uns 6 meses depois. Um filho? Num casamento arranjado? Ter um filho pela família é esperado, mas... Você tem algum problema em ter um filho? Moça, eu tô achando que esse seu plano aqui tá ficando um pouco mais complicado do que deveria ser. A moça aqui, bem, é estranho sim, viu? Esse casamento não era só pra durar até a disputa de poder acabar? Então, por que você quer ter um filho comigo? Não seria melhor ter um filho com alguém que você realmente vai se casar? O rapazão inclina de lado. Bem, não sei se eu vou me casar de novo, mas eu preciso de um filho. Se uma criança nascida de uma louca for nomeada como Duque Menor, ninguém vai dar atenção ao Ducado de Meires. A mulher quebra, hein, rapaz? Eu sei por que ele aceitou esse casamento e como é que ele me vê. Para ele, esse casamento é só uma forma como filho do rei. É de tranquilizar o rei, os irmãos dele e até mesmo o povo. Então, aos seus olhos, eu, Edith Reynolds, sou só um obstáculo que o força a um casamento que ele não queria. Isso é natural, mas o jeito que você fala é muito duro. Eu decidi aceitar qualquer tratamento para sair da família do Marquês, mas eu ainda sou uma pessoa. Eu também tenho sentimentos. As minhas palavras te machucam? Muito? Então me desculpe, eu vou tomar mais cuidado daqui pra frente. Para explicar, eu não quis dizer que vejo crianças assim. Eu quis dizer que é assim que os outros vão ver. Sim, eu até entendo. Os olhinhos baixam. Eu não vou ter um filho de jeito nenhum. Ela olha pra fora, tem criancinhas correndo. Eu nunca nem pensei em ter um filho. Mas a ideia de uma criança ser tratada assim por minha causa é horrível. O caba continua tomando o chazinho dele. Não tem como. Eu não vou ficar casada com o Duque para sempre. Eu só vou alcançar o meu objetivo e vou me divorciar. Bem, mudamos a perspectiva um pouco pra ele, né, rapaz? Ele segura o chazinho aqui. Eu cometi um erro. Eu tava descrevendo a nossa realidade como os outros veem. Eu não sabia que isso ia machucar ela. Eu nunca pedi desculpa para ninguém na minha vida toda. Mas em poucas horas depois de conhecer ela, essas palavras escaparam da minha boca 3 vezes. Ver ela tentando não chorar, eu não consegui me segurar. A mãozinha aperta. Quando a gente se casar, vamos receber convites para todo tipo de evento. Você não precisa ir em todos, só nos importantes. Então, o que eu posso fazer como duquesa? Eu posso dar festa, comprar vestido, conhecer pessoas, todas aquelas coisas que as duquesas comum fazem? Eu posso fazer isso? Você tá perguntando o óbvio. Desde que você cumpra os seus deveres como duquesa, você tem todo o direito de aproveitar esses privilégios. Não tem mais nada? Tipo, eu devo agir com dignidade ou me comportar direito? Ou corrigir a minha postura? Bem, eu não exijo isso de você. Ah, eu entendi. Eu falei algo errado de novo? Eu tô dizendo para ela viver como quiser. Como isso seria ruim para ela? Ela dá um leve sorriso no rosto. Não é uma condição muito rígida. Acho que ser chamada de louca nem é tão ruim assim. Se ele tá disposto a viver com a minha loucura, então um pouco de imprudência não vai fazer ele me descartar, não é? Eu vou dar o meu melhor para cumprir os meus deveres.
Então, por favor, não esqueça da sua promessa de proteger os meus direitos, vossa graça. Tempo se passa, a noite chega. Senhorita Reynolds, na porta da residência. Da próxima vez que nos encontrarmos, vamos nos chamar pelos nomes, tá bom? Pelo nome? Não é meio cedo demais para isso? Quer dizer, ser chamada por Reynolds me dá arrepios, mas chamar ele de Grayson... Grayson... Os olhinhos abrem. Durma bem. Ele dá uma aproximada. Os olhinhos dela abrem. Eu gostei muito do tempo que passamos juntos. De verdade. E sai, né? Ela fica só meio com os robôs ali. A carruagem vai-se embora. Ela fica tocando na mão ali pra saber se tá acordada mesmo. Nossa, você me assustou. Pensou que ele já ia dar um beijinho, era? Pô, bem. Em outro lugar, o rapaz chega na sua carruagem. Eu devo entregar isso à senhorita? Não, eu mesmo entrego. Vou entregar para ela da próxima vez que nos encontrarmos. Sua Alteza, o encontro de hoje ocorreu bem? Graças a você. Então eu vou guardar o seu guarda-sol. Ah tá, ela esqueceu o guarda-sol na carruagem, né? Não, isso aqui eu vou guardar, se preocupe não. Sua Alteza, alguém bate na porta ali. Posso entrar? Entre. Chega aqui essa moça. A babá e chefe de criadas de Grayson, Madame Helena Winson. Mulher que tem cara de severa, viu? Bota aqui as cores do lado. A senhorita Reynolds se comportou de forma imprudente em algum momento? Ao contrário dos rumores, ela é muito inteligente e sensata. Sensata, você diz? E mesmo assim fez aquilo numa festa com a presença de sua majestade a rainha? Ela pisou na filha do pé do conde com força suficiente para quebrar o dedo. Que grosseria e mal educação foi essa, hein? Aquela mulher é bem interessante. Já que esse acordo entediante foi ideia de vossa graça, acho que seria melhor considerar mais os meus sentimentos. Ela sabe expressar muito bem os próprios sentimentos, todos os sorrisinhos e cara de malvada que ela fez. Bom, eu imagino que seja desagradável ser o tipo de homem que não consegue resistir à insistência de uma mulher. Com apenas um comentário sobre os rumores serem desagradáveis, ela conseguiu perceber exatamente e ver o que me deixava desconfortável. Vossa graça, use também, o sol está bem forte hoje. Ela acabou sendo inesperadamente fofa. Rapaz, já tá dando sorriso aqui pro vento, hein? Depois de encontrar com ela hoje, dá pra ver que devia haver um motivo por trás das ações dela. E o tempo se passa voltando ali pra casa, a menina tá segurando aqui na mão dela, puxando. Me solta, Emma! É melhor você se comportar, se quiser que eu seja boazinha. Você acha que eu quero fazer isso com você, minha senhora? Parece que sim, moça, com essa tua cara aqui. Você quer sim. Emma sempre gostou de me tratar mal, eu e a minha mãe. Parecia que ela gostava do fato de que, sendo uma plebeia, havia uma nobre que ela podia maltratar sem consequências. E além disso, Emma, naquele dia, por que você estava lá? O tempo fica estranho. Janeiro do ano passado, o dia em que a minha mãe caiu da torre do templo. Eita, será que foi ela que empurrou? A mulher solta a mão dela. O que você quer dizer com isso? Quando o sacerdote aprendiz relatou o acidente da minha mãe, algumas pessoas foram confirmar o que aconteceu com ela. White Reynolds, Mateo, Lillian e... Você é Emma. Não sei por que você tá trazendo isso do nada. Já faz 1 ano desde então. Eu fiquei curiosa de repente. Mãozinha ali, ó, chega marcou. Até agora, eu não podia perguntar porque precisava proteger a minha própria vida, mas... Além disso, o Marquês Reynolds tinha um olho em todo lugar. E minhas palavras tinham menos peso que uma coluna de fofoca de uma revista de terceira. Edith Reynolds, tomada pela loucura, quebra o dedo do pé da filha de um conde em um evento social. Tudo certo, moça. Lillian, Emma, porque vocês duas foram até lá. O Marquês e o Mateo já seriam o suficiente para confirmar tudo. Você se preocupa com coisas estranhas, viu? Para de perder o seu tempo com besteiras. E foca em achar um jeito de não ser abandonada pelo Duque. E é exatamente isso que eu vou fazer. É claro que eu vou. O clima fica sombrio, parece que nós vamos ter muita vingança aqui. A portinha se abre. Trouxa aqui. E então, Edith, você teve um bom tempo com o Duque Marys lá, rapaz? Sim, eu tive. Foi tudo perfeitamente bem, sem nenhum problema. Sorrisinho de lado. Até o dia em que vocês tiverem que atravessar esse inferno que eu vivi, eu vou me agarrar com tudo ao Duque Marys. E ali na mesa, Edith, mesmo que a data do casamento já esteja marcada, se você não se comportar com prudência, eles podem cancelar tudo, então seja obediente. Sim, irmão. Ela com certeza vai ser largada. Ei, para de falar besteira, Frederic. Sua irmã finalmente vai se casar com uma boa família e é só isso que você tem a dizer? Irmã, ela nunca foi a minha irmã, nem uma única vez. E você realmente que eu acredite que o Grayson aceitou se casar com ela de verdade? Ei, como é que você usa falar assim na frente do nosso pai? Se senta aí, rapaz. Aí eu perdi o apetite, eu não consigo comer mais nada. Porta se fecha, o rapaz sai revoltado. O pessoal toma seu vinhozinho ali. O Marquês definitivamente deve ter percebido. Se o Duque de Marys quiser, ele pode acabar com esse noivado com uma única palavra. Grayson
Grayson Healy Mares, o homem que hoje administra a loja de departamento mais prestigiada do continente, que se formou na Academia Real em apenas 5 anos com as maiores honras. Rapazão, né? E que, antes mesmo de atingir a maioridade, resolveu uma crise diplomática com o reino de Edis. Um homem assim não se casaria com uma qualquer, nem mesmo sobre a ordem do rei. O Marquês definitivamente deve ter percebido isso. Acaba tá aqui, né? Inclinante. Edith, o Duque Mieres parece gostar de você? Bem, para a nossa vida de casado ser tranquila, você vai ter que fazer algumas promessas para mim. Não é exatamente sobre o que você gosta, não é? É mais tipo, eu sou útil ou não, mas talvez tenha um pouco de interesse. Você tem um rosto agradável, então qualquer um pode se deixar levar por um momento. Mas não se engane, só um rosto bonito não vai conquistar o coração daquele homem. É claro que eu sei disso muito bem. A bichinha aqui do lado toda remoente. E por que você tá me olhando assim, hein? Fica quieta, sua trouxa. Mas ela! Eu mandei você ficar quieta! Você deve estar com inveja, não é, Júlia? Diferente de você, que teve que se casar com um velho por causa da sua família. Tô feliz. Afinal, eu vou me casar com o Duque Mieres. 4 anos atrás, o Conde Seymour trouxe a filha dele, Júlia. Ela veio para a propriedade dos Raymond esperando receber muita orientação da marquesa. Graças ao enorme dote que o Conde Seymour trouxe, Júlia ganhou o favor do marquês e ficava andando pela propriedade como se fosse a própria marquesa, tratando a minha mãe como se ela fosse uma empregada pessoal dela. Mas no diário da minha mãe estava escrito assim: as minas de ouro da família Seymour estão se esgotando. Júlia escondeu o fato de que as minas da família estavam acabando bem, e o Marquês Reynold, sem saber disso, está planejando um negócio usando as minas de ouro da família Seymour. Mesmo sabendo de todos esses segredos, deve ter tido um motivo para minha mãe não poder usar isso. Capaz passa a mão ali sob a faca, Edith. Você precisa pensar com cuidado. Esse casamento é mais vantajoso para você do que para mim. Em hipótese nenhuma, esse casamento pode ser desfeito. Ela fixa seus olhos. Estranho. É como se o Marquês só se importasse com o casamento em si e mais nada depois disso. Mas, pai, e se depois da cerimônia, o Duque se cansar de mim e pedir o divórcio? Acaba de dar uma estremecida, o irmão dela ali. O que você quer dizer com e se? O divórcio também traria desonra para a nossa família. Então você mesma tem que tomar cuidado. Ela dá um sorrisinho. Sim, é claro, irmão. Pois bem, a noite vai passando, pai. O senhor realmente pretende mandar a Edith para fora desta casa? E se ela acabar dizendo algo imprudente pro Duque? Isso não vai acontecer. Não importa o que aquela esconda no seu coração. Ela não vai ter a mínima chance. Ela vai estar morta antes disso. Quando os noivos compartilharem a taça cerimonial, Edith vai beber o vinho com veneno Plarmi e morrer. É uma toxina letal que mata na hora, então ela nem vai ter a chance de dizer uma única palavra. A culpa vai ser de uma mulher que amava o noivo em segredo. A popularidade do Duque tá sendo bem útil, não é? Se algo assim acontecer, nem a coroa nem a casa ducal vão conseguir demonstrar força diante de nós. Com a morte da Edith, ainda podemos ganhar ainda mais algumas vantagens. Você não sabe? Naturalmente precisamos tirar ainda mais proveito disso. Escuta muito bem, filhão. É assim que as pessoas devem ser usadas. A gente já tá podendo passar a peixeira em gente, já tá na hora já. Pois bem, dos grandes males o menos ruim, né? Ela tá de pé aqui no pezinho da porta, vaza, meu colega. Então era isso. Ele planejava me matar, me matando. Ele pretendia me silenciar. Mulher encosta aqui nas paredes. Me matar, não é? Eu sabia que ele não ia simplesmente ficar parado, me vendo viver feliz como uma duquesa. Eu achei que ele poderia me mandar descobrir as fraquezas do Grayson, ou encontrar os segredos da família real. Mas eu nunca imaginei que ele ia tentar me matar. Eu fui uma idiota. Ele fez a mesma coisa com a minha mãe que viveu com ele por 15 anos. Eu realmente achei que ele ia me deixar viver. Eu nunca considerei ele como a minha família, mas eu acho que uma parte de mim ainda tinha esperança, esperando que houvesse um pouco de pena, ou pelo menos carinho. Que tola, que patética. As lágrimas escorrem do seu rosto. Não confie em ninguém, Edith. A voz da mãe dela ecoa novamente. Você não pode aceitar os sorrisos dele como sinceros. Eu vou, mãe. Eu não vou confiar em ninguém. 1 ano atrás, alguém grita ali, rapaz, eu faço. Se eu for responsável por organizar as coisas da minha mamãe...
Cara, deixa elas fazer o que quiser. Ela vai desistir quando perceber que é muito trabalho. Os empregados se retiram, ela fecha a porta daquele quarto. Enquanto chora, fica deprimida, as lágrimas escorrem, ela encontra aquele diário. E anotado naquelas páginas, para que eu não esqueça, para que eu possa passar isso em diante, eu decidi manter um diário. É o diário da minha mãe. Ela me deu tanto conforto até agora. Ciganos são tratados com desprezo. Se é assim, o que eles querem de nós? A minha mãe estava tentando me dizer alguma coisa? Como ganhar um coração de uma pessoa? Você precisa descobrir o que ela realmente deseja e oferecer isso para ela. Para quê? Quando algo acontecesse, ela queria que eu pudesse usar isso como uma arma? Eu te amo, Edith, minha querida filha, mas eu quase fui morta antes mesmo de ter a chance de usar isso. Quando os noivos compartilharem as suas taças, Edith vai beber veneno de Florim e morrer. O Marquês manda os servos saírem quando quer discutir em segredo. A mamãe deve ter conseguido as informações do mesmo jeito. Lendo ali, ela começa a escrever: Veneno Florim. Eu já vi isso no diário da minha mãe. O veneno Florim pode ser facilmente obtido com os ciganos. Eles carregam um antídoto, mas não entregam facilmente. Um médico, um farmacêutico pode ter o antídoto, mas vão achar suspeito se eu pedir. Sem ninguém para que eu possa pedir ajuda ou confiar, a minha mãe devia estar na mesma situação. Se eu puder contar com o Duque Meires, será que ele vai acreditar em mim? Não. Se a notícia que eu sei disso chegar ao Marquês, eu tô em apuros. Eu não posso confiar em ninguém. Abraça aquele diário. Eu tenho que resolver isso sozinha. Não, eu só preciso escapar dessa crise. Como também encontrar um jeito de transformar isso em uma oportunidade. O sol brilho de amanhã, seu rapazão tá aqui, né? Lendo seu jornal. E temos uma belíssima foto dele aqui na primeira página. O príncipe amaldiçoado por uma bruxa. Quando foi que eles tiraram essa foto, hein? Tá mó top. Ah, foi na competição de esgrima. Uma luta que eu obviamente devia perder. Eu tive que participar de uma luta feita para fazer o príncipe herdeiro Cassius parecer bem na fita, né, rapaz? E eu tava tão irritado de fazer papel de palhaço que eu não conseguia controlar a minha expressão. É que eu seduzente pra caramba, né, caba? Eu tava tão irritado de fazer papel de palhaço que eu não conseguia. Por bem, esse lugar aqui deve ser bem tranquilo, para algo assim sair nas notícias. Eu comecei um negócio só para mostrar que eu não tenho interesse no trono, mas parece que não vai ser o suficiente. Agora eles estão decidindo até com quem eu quero me casar. O que eu mais tenho que fazer para eles me deixarem em paz? Isso só vai acabar quando eu morrer? Suspira. Edith Reynolds. Moçona, chega, hein? Pra onde é que ela tá indo tão cedo? Os olhinhos passam. Eu vou descer aqui. Ah, ele tá observante da carruagem, hein? Ela não me viu? Tá atrás da moça. Ela tá perdida nos pensamentos dela? Ou ela só tá com pressa? Eu não tinha percebido da última vez porque o cabelo dela tava preso. É vermelho como fogo, hein? Rapaz, continua ali, ergue a mãozinha, baixa. Não. É melhor eu parar. Eu perdi tempo descendo a carruagem cedo demais. Eu vou ter que tentar me aproximar numa próxima vez. Perde a oportunidade não, rapaz. Vai logo. Ela entra ali em algum lugar, puxa uns livrinhos, talvez uma biblioteca. Eu preciso conseguir mais informações sobre o veneno. Mesmo que seja apenas uma frase. E alguém tá observante ali, chega por trás dela, fica observando o que ela tá lendo. E aí, moça, você tem interesse em ervas? Tem? Ela se espanta toda. O quê? Tem alguma erva específica que você esteja procurando? Rapaz, é o caboclo lá que é preocupado com o príncipe, né, rapaz? Vai dar isso aqui, vai dar confusão. Moça, coça a cabeça. Desculpa, eu te assustei, né? Você tava lendo tão concentrado, eu fiquei curioso, foi só isso. Falta de educação, viu, moço? Fazer isso. Esse livro não é tão bom assim, viu? Não tem nenhuma erva interessante nele. Plantas podem ser assustadoras quando você não as conhece. Mas quando você conhece elas, realmente fica fascinante. Potentana aditi, 8 Luana. Sempre verde ou Flarim, por exemplo. Falou o nome do veneno aqui, hein? Ah, eu falei sem perceber. Você tá interessada, não tá? O que que eu faço? O que que eu faço? Eu posso admitir que sim? E se essa pessoa for um vigia ao lado do Marquês Reynolds? Ele pode conhecer o Mateo ou o Frederick? A mocinha chega dele do lado. Professor Forte, o senhor sabe que deve manter o silêncio na biblioteca, certo? Ah, peço perdão, desculpa, é que faz tanto tempo que eu não encontro alguém interessado em ervas. Pelo jeito das roupas dele, acho que ele é da academia Ren. Por favor, tenha cuidado, professor. Certo, certo, tomarei cuidado. Então, você quer conversar lá fora sobre as plantas? Tudo bem. E se ele conhecer o Marquês? Você não quer? Não sei. Eu posso até oferecer uma xícara de chá medicinal, feito com as plantas listadas aqui, ó. Passa ali a lista. Você faz chá
com ervas venenosas? Os venenos mais letais do mundo. Se isso for possível, então tudo bem, eu vou. Agora vai dar certo. Bora conversar lá fora. Hoje em dia ninguém mais se interessa por ervas. Provavelmente porque muitos herbalistas são ciganos. Por isso a herbologia caiu muito em desuso. As pessoas até dizem que se quiser subir de status é melhor virar um médico do que um farmacêutico. Mas as plantas são a raiz de todo o conhecimento. Eu não tô entendendo nada do que ele tá falando. Se eu continuar só ouvindo, nunca vou conseguir perguntar nada. Professor, senhor... Oi, Edward. Você pode me chamar até de Ed. Pedir para usar um apelido logo no primeiro encontro é meio... O senhor é um professor de herbologia? Não, eu sou professor de química. Eu trabalho principalmente com pesquisa de petróleo. Pensando bem, eu ainda nem perguntei o seu nome, eu posso saber? Será que eu devo dizer o meu nome verdadeiro? E se isso chegar até o Marquês? Que eu me interesso por veneno. Mas se eu esconder, ele vai descobrir de qualquer forma. Isso só vai deixar as coisas ainda mais suspeitas. É melhor eu dizer o meu nome de verdade. E ali atrás o rapazão chega, hein? Edith? Ela vira os olhinhos. Edith Reynolds. Ed, rapaz, como é que tá? Em breve ela vai ser a minha esposa, rapaz. O quê? A sua esposa? Então essa aqui é a senhorita que todos chamam de louco? Bota a mão na boca. Duque, por que o senhor tá aqui? Rapaz, é que eu tinha um assunto. Senhorita Edith? Passa a mão ali no cabelo dela. Meu nome. Ah, a senhorita Edith é uma estudiosa muito dedicada, viu, senhor Grace? Nós estávamos aqui conversando, uma conversa profunda sobre ervas. Não é cedo demais para chamar ela pelo primeiro nome? Edward. Ah, certo. Minha desculpa, senhorita Reynolds. Tudo bem, professor? Então ele é amigo do Duque Myers? Se for esse o caso, qualquer coisa que eu disser aqui pode chegar aos ouvidos do Duque. Então, por que ele não vai embora? Ele não tá ocupado? Eu ainda preciso aprender sobre o veneno de Flarim? Vossa Graça, o senhor não estava ocupado? Grayson. Sim, da última vez nós combinamos, não foi? Combinamos que nos chamaríamos pelo primeiro nome. É verdade, mas eu achei que você quis dizer na próxima vez, tipo no nosso próximo encontro. Você não gosta que eu te chame pelo nome? Não é isso. Eu só não sei como devo chamar Vossa Graça. Só me chama pelo meu nome, não é um nome nem grandioso ou coisa assim. Mas, Vossa Graça, o senhor é meio que um grande homem, sabe? Eu não ousaria te chamar pelo nome assim tão casualmente. Vai dar um sorrisinho de lado. Não era essa a resposta que eu esperava da senhorita Edith. Me chame como você quiser. Eu não vou te forçar. O cabo fica só com um cabo de bunda ali atrás. O que eu tô vendo aqui, hein? Um sorriso de canto, um sorriso debochado, um sorriso leve e um sorriso educado, treinado para ocasiões formais. Em 20 anos que eu conheço o Grayson, esses são os únicos sorrisos que eu vi nele. E agora o rapaz tá o quê? Com a expressão aqui toda pacífica, né? Edward, você não ia conversar sobre ervas com a senhorita Edith? Ah, bem, certo, né? Então eu vou junto com vocês. Você normalmente não gostaria de me ouvir falar. Não é que eu não goste. Você disse que queria falar sobre ervas e esse assunto é chato. Pro rapaz ali. Não, mas aqui hoje eu tô interessado. Em outro lugar, talvez um laboratório de química ali, o rapaz faz um chá. Este aqui é chá feito de raízes de potentana. Não é aquela erva venenosa que o senhor mencionou antes? É isso mesmo, minha senhora. Normalmente, qualquer pessoa que consuma isso teria uma febre intensa e erupções na pele. O sangue apodreceria e morreria vomitando sangue. Ah, que corra boa. Toma um chazinho. Mas olha pra mim agora, né? Eu tô perfeitamente bem, não tô? A essa altura eu tenho certeza de que todos vocês já entenderam as verdadeiras propriedades da proteína. Não, nem um pouco. Eu sou a única aqui que não entendeu? Será que eu sou um idiota? Potetana pode ser venenosa, mas também é usada como remédio para calafrios, viu? As plantas podem servir tanto quanto veneno quanto para remédio. Elas têm várias propriedades. Ainda bem, eu achei que eu ia ter que responder isso. E agora? Se me permite explicar mais sobre essa planta? Quanto a sempre a vez... Quando é que vai chegar ao fim? Quando é que ele vai falar sobre a erva Flarim de uma vez, hein? E também tem um Lopisupulo, isso, aquilo, outro. Desde que eu ouvi sobre o plano de envenenamento ontem, eu não consigo dormir direito. Eu tô com muito sono. Eu começo a baixar a expressão, dá uma pestanejada aqui e cai no ombrinho do rapaz, hein? O cabo falou muito mesmo. Pô, bem, ele dá um sorrisinho de lado. Parece que a sua explicação é meio chata e monótona, viu, cara? Era impossível. Eu sou um professor popular, sabia? Aparentemente, para a senhorita Edith, não parece isso, não. Realmente. Pega no cabelinho da moça. Que cabelo macio essa moça tem. Ela acorda de uma vez, rapaz. Pica a cabeça na boca dele ali.
Ai, acabou simplesmente coça o queixo. Eu sinto muito, eu acho que eu cochilei por um momento. Não foi porque a sua explicação era chata, não, viu, professor? Eu tô bem, viu, senhorita Edith? Embora, na verdade, não esteja. O rostinho dela, todo sem graça e adorável. Eu aguento um pouco de dor por isso. Mas tá aqui, né, toda adorávelzinha. Calma, bota a mão na cabeça. Não se preocupe, senhora, não vou ficar chateado com isso, não. Eu acho que a minha explicação foi muito envolvente, viu? Eu devia ter começado com algo mais perigoso para chamar a sua atenção. Eu sabia que devia ter falado do famoso Flarim primeiro. Flarim? Aí sim, hein? Você parece bem cansado, então vamos encerrar a lição por hoje. Não, professor, tô bem, continua. Eu realmente queria ouvir sobre isso. A sua explicação profissional, professor. Pô, bem, o tempo se passa, o entardecer chega, a mulher sai suspirante. Então existe um jeito de neutralizar o veneno. Flarim é uma toxina que mata no momento em que você a bebe, fazendo com que você vomite sangue e morra. Mas existe um antídoto. Não dá pra fazer alguém beber enquanto tá vomitando sangue sem parar, o que torna isso ainda mais perigoso. Não é muito conhecido, mas existe um neutralizante para o Flarim. Se você beber a raiz de Flarim junto com a erva potentana, a toxicidade do Flarim pode ser parcialmente reduzida. Então isso pelo menos daria tempo para tomar o antídoto, mas encontrar o ingrediente vai ser difícil. As raízes de Flarim podem ser negociadas com ciganos, mas o veneno de Flarim é facilmente encontrado entre os ciganos. Eles também carregam um antídoto, mas nunca entregam com facilidade. O problema não acaba nunca. Alguém chama ele de lado, senhorita Edith. Os olhinhos dela se espantam. Ah, eu tava tão focada em encontrar uma forma de conseguir o Flarim que eu esqueci que eu tava com o Duque aqui. Põe nos olhinhos de lado. Mas que homem bonito, hein? Se eu tivesse crescido sem passar por dificuldades e visse ele assim, será que eu teria me apaixonado por ele? Como todas as outras mulheres? Mesmo assim, sem saber nada sobre o caráter dele, ou qualidades ou defeitos. Um sorrisinho de lado. Será que eu conseguiria amar ele só por causa desse rostinho bonito? Bem, eu não sei. Pra que ficar imaginando algo que nunca vai acontecer? Isso nunca poderia acontecer. A realidade já é um inferno e eu tenho que suportar isso sozinha sem poder contar com a ajuda de ninguém. Então, senhora, eu devo acompanhá-la até em casa? Não precisa. Muito bem, então. Se cuide no caminho. Passinho vai indo, ele entra na carruagem, ela continua de pé, né, rapaz? Caminhante ali, o rapaz observa o relógio. Perdi o meu horário da tarde. Por que foi que eu fui me meter numa conversa com eles? Eu devia ter saído da academia e ido para o próximo lugar como eu tinha planejado. Agora eu tô completamente atrasado pro meu encontro com o meu segundo irmão Leopold. Grayson, rapaz! Por que você tá chegando só essa hora, hein? Você faz ideia de quanto tempo foi que eu fiquei esperando aqui, seu trouxa? 2 horas. Eu não tô pedindo uma resposta óbvia. Aonde era que tu tava? Foi ver a nosso irmão? Ou algo assim? Mesmo que o lugar de príncipe herdeiro já esteja garantido pelo mais velho, Cassius, Leopold ainda mantém a rivalidade com ele. Eu tinha assuntos para resolver. Já que eu te fiz perder tempo, eu vou compensar adequadamente. E então, como é que vai ser? Me fala agora sobre a Edith Reynolds. Eu ouvi dizer que você saiu com ela ontem e ela é mesmo insana, é? Acaba franzir os olhos. Dizem que a antiga marquesa enfeitiçou o marido como uma sedutora. E então, como é que ela é? Essa Edith Reynolds, hein? Ela puxou a mãe dela também? Esse aqui é mais um pra gente passar a peixeira também? Rapaz, daqui a lista de pessoas pra passar a peixeira tá grande, viu? Rapaz, puxa um charuto ali. Você deve estar esperando uma resposta bem específica. Se a Edith é mesmo tão insana quanto dizem os rumores, Edith Reynolds, tomada pela loucura, quebra os dedos de... Mas esse evento aqui de quebrar o dedo já é ultrapassado, eu já vi 3 vezes. Casar com uma mulher assim, com certeza me tiraria da disputa pela sucessão. Pô, Belo, dá um sorrisinho de lado. Por isso, aceitei este casamento de bom grado. O rapaz parece que é fumante, né? Eu poderia te dar uma resposta que você quer e te tranquilizar. Ora, que grosseria, irmão. Afinal, ela vai ser a minha esposa. Sim, é exatamente isso, ela vai ser a sua esposa. O pai exagerou, porém, te dar uma mulher dessas? Mas não culpe tanto o pai, ele deve ter tido seus próprios motivos. Ainda assim, a Edith Reynolds é realmente muito bonita, não é? O cabo então lhe corta. Eu tinha ouvido dizer que você tinha alguma coisa pra me falar, irmão. Ah, bem, sim. Eu tô planejando construir um censo de assistência para os probes. Você consideraria invertir? Ai, ai. Leopold ainda busca uma posição de príncipe herdeiro por causa da esposa dele, Caroline. Ela não ficou satisfeita em ser a duquesa. E o rei, sem perceber a ambição dela, cometeu o erro de casá-la com a filha do Duque Cortês. Caroline deve ter seduzido ele com a ideia de ganhar apoio popular através de um centro de assistência. Essa daqui é das manipuladoras, hein? E agora, o custo deste erro? Eu vou investir.
Meu nome não precisa ser mencionado, viu? Ah, sim. Você sempre foi tão generoso, irmão. Bota a mão ali no ombro dele. Você se casar com a filha daquela bruxa, Edith Reynolds, é realmente lamentável, não é? Mas, na vida você encontra coisas boas e pode desenvolver afetos e tal. Ter filhos tornará isso ainda melhor. Acaba inclinando de lado, dá um sorriso. Bem, será que isso realmente vai acontecer? Eu sei muito bem qual é o resultado de um casamento sem amor. O pai perdeu a primeira esposa e mesmo depois de 25 anos com a rainha atual, ainda sentia falta da antiga rainha. Claro, ele não deixou de dar afeto aos filhos que teve com a atual rainha. Foi só uma questão de grau. Agora, eu já passei da idade de me machucar com favoritismo óbvio, mas a mais nova, Roseline, ainda anseia pelo amor do pai. O amor turva a razão e cega o julgamento, tornando a justiça impossível. Ele apaga-lhe o seu charuto, então não há nada a ganhar. Esse sentimento, esse casamento, é até bem-vindo. Ela não espera nada de mim, diferente das outras mulheres. Nem parece desejar afeto. Bem, chegou uma notícia ali, ó. Será que o casal dos séculos está prestes a surgir? Um encontro na biblioteca entre o príncipe e uma bruxa? Pô, esse pessoal tá mesmo ligado na vida dos outros, hein? A outra trouxona aqui. Ah! Olha, ela toda orgulhosa, olha. Isso é irritante demais. A bichinha aqui tá mó de boa, tomando um chazinho dela. Por que o Grayson aceitaria um casamento com alguém como a Edith? A mão chega a se treme. Por que o pai casaria alguém como a Edith com a família real? Se eu tivesse conseguido a mão do Grayson com tanta facilidade assim, talvez tu pudesse beber o veneno, né, cara? Talvez fosse melhor assim. Ela devia ter me escolhido pra casar com o Grayson. Bota o chá na mesa ali com força. Claro, ouvi dizer que foi o próprio rei quem propôs o casamento. E dizem que os impostos sobre a venda do sal foram drasticamente reduzidos como parte desse acordo. Eu até entenderia se fosse a Valinta Mason, mas era irritante. Não faltava nada nela. E amava o Grayson há anos. Mas a Edith? Anos atrás, depois que a minha mãe morreu, o pai rapidamente trouxe Eliana e Edith para a propriedade. Uma nobre do interior que seduziu o papai para tomar o lugar da minha mamãe. Uma mulher que abandonou o marido por dinheiro e poder, mesmo tendo um filho. Ai, a filha dela. Eu detestei ela no momento em que eu a vi. Ah, Edith não parecia uma boneca? Ai, ela é tão bonita. Mas a senhora também é muito bonita, não é? Uma intrusa ousada, tomando nosso lugar. Não. Sempre que ninguém tava olhando, eu atacava, eu beliscava, chutava, atormentava ela. E toda vez, Eliana aparecia como se fosse magia. Não toca na minha filha. Lilian Reynolds. Capeta desde criança. Quanto mais acontecia, mais eu queria que a Edith sofresse e sentisse dor. Ver a Edith chorando sem poder fazer nada e chamando pela mãe era tão satisfatório. Ai, essa era a melhor parte. Você teve sorte de estar longe da propriedade, Lilian. Não precisou ver ela agindo como se fosse a própria duquesa. Julia é igualmente detestável, mas é uma situação completamente diferente. A família da Julia é a base financeira do marquesado. E ela não é bonita o bastante para viver sempre ao nosso lado. A menina feia. Então, depois que o pai pegar o que quiser, ele vai descartar ela. Hoje o Duque de Meres veio buscar a Edith. Eles estavam de mãos dadas dentro da propriedade e saíram juntos. O casamento tá a uns 2 meses de distância. Logo eles vão ser um casal abençoado por todos. Mário Base aqui, existe um remédio, senhora. Um remédio? É, aplica no rosto, causa urticária e feridas. Com apenas 3 aplicações, forma pus. E é necessário fazer um corte para drenar. Ora, minha nossa, isso deixa cicatrizes no rosto, não deixa? Não seria bom se a noiva ficasse com cicatrizes. Então, é preciso tomar cuidado. Mas o cavaleiro de guarda do quarto de Edith é tão relaxado. Misturar isso na loção dela. E a menos que ela cheire de propósito, ela não vai nem perceber. Ah, mas que pena, não é? Isso é culpa sua, viu, Edith? Um encontro na biblioteca. Jornal ali mexeu com o ego dessa moça, viu? Você não deveria tomar do homem que era meu. Em outro lugar, talvez outro momento, uma peça de teatro vai ali, a mulher tá bocejando, rapaz. Ei, você tá cansada? Não, só um pouco. Entediada, não é? É isso mesmo. Você não tá perto demais? Faz daí, caboclo. Tirando esse encontro na academia, esse é o nosso 5º encontro oficial. A gente ficou próximo o bastante para segurar as mãos, às vezes. Nossa, mas eu acho isso tão besta segurar a mão. Mas só na frente dos outros, já que era só por aparência. Mesmo assim, de vez em quando ele chega tão perto assim, sem manter uma distância correta, mesmo sabendo que não tem nada de especial nisso, meu coração aperta. E ali, né, rapaz, a
ópera com tenor, o bailarino dançando. Em Falmonde, a capital do reino de Sentry, tem um teatro luxuoso chamado Cristal, que pertence ao Mathieu. A maioria dos nobres vai ao Teatro Cristal para assistir as peças, mas até no nosso primeiro encontro o Druk me trouxe aqui, no Teatro Leon. Os cenários do Teatro Leon são simples, e as histórias são bem previsíveis, que nem no Fox Manhua. A atuação dos atores também não é ruim, que nem o Fox Manhua. Mas também não é bom o suficiente para impressionar. Também como e ainda assim ele insiste em vir aqui. Será que ele realmente gosta desse teatro? Vamos descobrir já já. O diário da minha mãe também mencionava o Teatro de Cristal. Depois que a apresentação termina, os atores do Teatro de Cristal, o que eles fazem? Para onde é que eles vão? E os atores aposentados? Todos os atores do Teatro de Cristais são bem jovens. Uma peça deveria precisar de atores de todo o tipo. Se eu me tornar duquesa, eu preciso investigar esse teatro. E então, momentos depois, né? Você gosta desse teatro? Você sempre vem aqui, ao invés de ir ao Teatro de Cristal. O Teatro de Cristal tem um cheiro ruim. Como assim cheiro ruim? Você nunca foi lá? Então eu vou te levar lá da próxima vez. Eu não quis dizer que eu queria ir, mas se eu insistir demais vai parecer suspeito. Então, vamos ao museu como planejado? Exclamante, né? Pensar que ele continuou mudando os roteiros de encontro depois disso. Encontro na propriedade do reino, de almoço, assistir a peça de teatro, visitar o museu. Eu até respondi dizendo que os planos pareciam bons, mas eu não tenho tempo. O que importa pra mim agora é aprender como ser envenenada. Eu preciso conseguir os ingredientes do antídoto o mais rápido possível. E o único momento que eu não estou sob vigilância do Marquês é quando eu estou no encontro com o Duque. Eu tenho que agir agora, ao invés de ir no museu. Que tal a gente dar uma volta no Parque Pineiro? O Parque Pineiro é um grande parque ao longo do rio Tevan, e à sua extremidade fica uma floresta abandonada sem manutenção. No diário de minha mãe, estava escrito que ciganos tinham se estabelecido na floresta do Parque Pineiro. Eu tenho que ir lá falar com eles sobre Flarim. Vamos caminhar da próxima vez. Hoje vamos seguir o plano. Até agora eu nunca quis contrariar ele, então sempre segui o ritmo. Mas dessa vez eu não posso recuar. A minha vida tá em jogo, hein? Pois é, né? Mas é que eu realmente quero ir lá hoje. Pode chover no próximo encontro, sabe? Eu achei que você tinha concordado com o meu plano também, senhora Edith. Eu concordei, mas um plano não pode mudar? Um plano existe para ser seguido. Mudar assim de repente não é bom. Não é bom, claro, mas não vai te matar, vai? Você tem algum motivo para querer ir ao Parque Pineiro? Eu preciso de um motivo? Você não, mas eu sim. Acredito que você deve ter um ótimo motivo para mudar a nossa promessa. Um motivo. Uma família de esquilos. O quê? Eu ouvi dizer que é fofo ver os bichinhos correndo juntos. Então eu quero muito ir ver os bichinhos bonitinhos. Uma família de esquilos. Eu não sei se isso é importante o bastante para mudar os planos, mas ver ela tão animada assim não é ruim. Tudo bem, bora lá ver esses esquilos. Estende a mão, vamos ver eles. Obrigado, Vossa Graça. O senhor realmente é muito generoso. O seu sarcasmo é impressionante, sabia? Não é ótimo que eu seja boa em pelo menos uma coisa como futura duquesa? De fato, sarcasmos é uma das virtudes dos nobres. Ela dá um sorrisinho de lado, ele fica todo observante. Desde que nos encontramos na academia, o seu humor anda meio pesado. Fazia tempo que eu não via ela sorrir assim. Tempo se passa, a carruagem vai andando. Será que ela gosta mesmo de esquilos? Uma família de esquilos? Você mudou o plano de hoje só porque eles são fofos? Eu prefiro que não haja mudanças de repente daqui para frente. Eu sinto muito, mas eu não posso prometer isso. Às vezes eu sinto vontade de fazer algo diferente. Afinal, eu sou uma mulher louca. O meu humor muda com o vento. Eu realmente entendo a sua loucura, viu? Já que você aceitou esse acordo sabendo da minha loucura, acho que vai ter que lidar com isso também. Eu senti que ela era ousada no começo, mas conversar com ela, sem saber o que ela faria a seguir, era divertido. Não esperava que ela usasse a vergonha de ser a louca desse jeito. Lidar com a loucura dela não é desagradável. E ali é um belíssimo parque, hein? Pessoal, ele bete aqui a mão pra ela, ela desce com a cestinha na mão. Agora que eu penso, ele trouxe uma cesta como aquelas que as pessoas levam para piquenique. Não me diga que isso não foi uma loucura, mas sim um plano. Ela tinha um motivo para vir no parque em primeiro lugar. Começam a caminhar por ali. Pensando bem, faz tempo que eu não caminho por um lugar assim, hein? Não é a primeira vez? Sempre achei que caminhar sem propósito era alguma coisa inútil. Fazer algo assim sem propósito não é ruim, só porque tu tá do lado dela. E ali à frente aparece uma belíssima moça de cabelos dourados, vestidos rosos. Duque Maires? Senhorita Mason? Mocinha bonita que só, hein, rapaz? É como dizia meu velho pai, não devemos confiar na lataria sem antes ver o motor, né, rapaz? Aquela moça se lembra das conversas que teve
Das conversas que teve, não. Da conversa que ela ouviu a irmã dela falando. Aí, aquela velita, ela tava flertando com o Duque sem nem saber o lugar dela. Mocinha, bota a mão aqui no rosto, toda fofinha. Eu recebi o chá que você mandou, senhor. No outro dia, vossa graça, o aroma era absolutamente maravilhoso. Ora, eu fico feliz que você tenha gostado. Qualquer coisa que venha do senhor, vossa graça, como é que eu não amaria? É, de baixa expressão, né? Eles já estão trocando presentes. No entanto, acaba ficando inexpressivo. Bom saber. Assim não vou precisar pensar muito no que mandar para a família Mason. Tradução. Eu vou mandar qualquer coisa. Ou cortada seca. Ai, realmente eu sou muito grata pelo senhor continuar pensando em mim, viu? Não seria uma alegria simplesmente ocupar os seus pensamentos? Nem que fosse apenas por um momento, vossa graça. A velita deve saber que eu sou a noiva do Grayson. Até as crianças da rua já sabem. E ainda assim ela trata como se eu nem estivesse aqui. E é assim que a alta sociedade funciona? Rapaz, vamos passar a mão no ombro da Edith aqui. Bem, nós já estamos de saída, viu? Puxa a moça de lado. Ai, eu acabei tomando seu tempo, foi vossa graça. Inclina de ladinho, faz carinha de boba. Mas poderia me conceder só mais um pouquinho? É que eu ainda não recebi a resposta ao convite que eu enviei para sua casa. Eu ficaria muito honrada se o senhor pudesse comparecer ao chá no jardim da nossa propriedade. A senhorita Reynolds também é bem-vinda, claro. Tomara que ele recuse. Nada de bom acontece quando eu vou em festa do chá. Eu já sei exatamente o que vai acontecer dessa vez. Todo mundo vai apontar pra mim e sentir pena do Duque. Ah, e eles vão procurar qualquer defeito só pra tentar me menosprezar. Rapaz, inclina de lado aqui, tá bom então. Eu vou comparecer. Mulher baixa expressão, né? Droga. Pois bem, o sol continua ali, eles vão caminhando ali pelo meio do mato. Eu não queria ir à festa do chá, vossa graça. E tem algum motivo para não querer isso? É porque eu sempre acabo parecendo a louca na festa do chá. Eu odeio ser arranhada e mordida daquele jeito. Quando você se tornar a duquesa, vai ter dias em que você vai precisar. Aí a festa do chá, mesmo que você não queira, não dá para evitar tudo. Já tivemos 5 encontros no último mês. Já passou da hora de aparecermos junto em público. A festa da família Mason é um bom lugar para tornar isso oficial. Você sempre tem um plano, não é? Mas antes de fazer esses planos, seria bom perguntar a minha opinião pelo menos uma vez? Eu realmente não queria ir a uma festa do chá da velita, que claramente me ignora. Eu já consegui ver tudo que vai acontecer lá. Quando a minha mãe estava viva, eu só ria e suportava tudo. Depois que ela morreu, eu enfrentei tudo de frente, sem esconder o que eu sentia. Mas isso não quer dizer que parou de doer. Pelo menos quando a minha mãe estava viva, eu podia correr pros braços dela e chorar. Agora eu tenho que aguentar tudo sozinha. Ela fica fazendo carinha de triste aqui, o rapaz morde os lábios. Até eu ter poder de verdade, eu ainda preciso me manter ao lado do Duque. Ele toca em seus lábios. Você fez uma sugestão, senhorita Edith, e eu vou ouvir. Quando você baixar a cabeça do nada no meio de uma conversa, eu nunca sei o que fazer. Ela levanta os olhinhos pra ele. O senhor alguma vez não soube o que fazer, vossa graça? Bem, você tem razão. Agora mesmo eu não sei. O vento esvoaça. Vamos seguir a sua opinião, senhorita Edith. De agora em diante eu vou perguntar a sua opinião antes de fazer planos, tá bom? Achei que ele fosse me dar um tapa, como o Marquês ou o Mateu fizeram. Então eu fiquei com medo por um segundo. Eu não esperava que ele aceitasse a minha opinião tão fácil. Moça, você tá passando mal, viu, nessa sua família? Mesmo assim, é melhor nós irmos à festa do chá da família Mason juntos. Eu já prometi que a gente ia. Sim, vamos fazer isso. Se for só uma vez, eu consigo aguentar de algum jeito. Os passinhos vão indo ali, tem uma placa ali do lado. Perigo. Então, vamos voltar agora? Ela dá uma exclamada. Para encontrar os ciganos, teríamos que ir mais fundo. E eu acho que a família de esquilos vive ali na frente, na floresta, viu? Tá. Esse presente aí dentro é pra família de esquilos, é? Sim, sabe? Alguma coisa assim. Certo, então. Vamos conhecer essa família de esquilos. Caminhando mais à frente, rapaz. O caminho vai começar a ficar mais estranho, hein? O que ela realmente está procurando? Ela não pode ser verdade que ela tá aqui atrás de esquilos. Eu não gosto de sujar os meus sapatos em um caminho de terra como esse. Ih, é trouxa. Mas hoje eu vou abrir uma exceção. Os olhinhos passam, eles observam uma cabana, hein? Ela já dá um sorrisinho de lado. Então, a gente tava procurando por ciganos? Para os olhos da futura duquesa, ciganos devem parecer tão fofo quanto esquilos? Eu espero que o nosso jardim não acabe cheio de ciganos depois. Tem uma cabana em um lugar como esses, rapaz. Ora, você não é muito boa em esconder o que você sente, não é? Que tipo de pessoa que mora aqui, hein? Bem, o que você acha, senhorita Edith? As portas se abrem. Rapaz, tá uma mulher aqui meia velha, né, rapaz? Sofrida. A mulher simplesmente se vira e corre. A mulher fica exclamante ali, segura no braço da mulher. Vovó, eu te assustei? A mulher dá um... Finalmente eu encontrei. A vovó se treme. Eu vou embora, por favor, não me leve. Coitado dessa daqui. Aí eu disse, senhora,
Eu não vou levá-la para lugar nenhum, não se preocupe. Existem muitos tipos de cigano. Aqueles que abrem lojas e se estabelecem eram tolerados na cidade, mas existem alguns que constroem cabanas e vivem como mendigos, como essa senhora. A velhinha tá toda tremida aqui, né? Eles eram capturados assim que eram vistos, expulsos para bem longe ou vendidos para traficantes ilegais. Ciganos são desprezados, então o que eles querem de nós? Como se conquistar o coração de alguém? Você precisa descobrir o que essa pessoa realmente deseja. Era isso, não é? Você parece estar com fome, quer comer alguma coisa? Certeza que essa velha não vai aceitar. O que os desprezados desejam? Bem, ela dá um sorrisão grande. É respeito. A velhinha fica aqui, né? Parece que você quer algo de mim, não é, criança? Não, só parecia que você estava com fome. É impossível. Eu não acredito na bondade humana. Mas já que você mostrou sinceridade, eu vou retribuir. O que é que você quer, jovem? Rapaz, não fica só ali atrás, observante, hein? Eu não posso dizer na frente do Duque. O Marquês tentou me matar. Escuta muito bem. É assim que se usa as pessoas. Ele queria jogar a culpa no Duque. Quando o Duque descobrir, será que ele vai deixar isso passar quieto? Além disso, com certeza eles vão se divorciar. Ele tem a desculpa perfeita agora e pode até cancelar o noivado. Eu tenho que me casar com o Duque Grayson, não importa o que, e escapar do marquesado. Ela leva a mãozinha ali ao rosto. Eu quero algumas ervas que deixam a pele macia. O meu casamento está perto e eu queria parecer perfeita. Meus parabéns então. Quer que eu prepare algumas ervas boas para a pele como presente de casamento, é isso? O rapaz fica ali de trás, hein? Só observando, inclina de lado. Ela tá escondendo alguma coisa. Então, você pode esperar aqui fora, viu? No entanto, a menina segura na mão dela ali e faz um desenho, né? Flarim. Isso é perigoso, moça. O que eu quero é a raiz. A raiz também é perigosa e deixa rastros. Por que você não usa outra coisa? Alguns venenos não deixam nenhum vestígio. Ela acha que eu quero veneno para matar alguém? Eu não tô tentando matar ninguém. Eu tô tentando sobreviver. Aí a velhinha entende, hein? Não vai ser seguro. Mesmo que você se prepare, ainda vai prejudicar o seu corpo. Velhinha puxa um mato ali para uma mulher. Isso pode te deixar incapaz de ter filhos. Ter filhos. O ideal seria ter um filho em uns 6 meses depois. Se a louca der à luz, o filho deverá virar um herdeiro. Ninguém mais vai incomodar o Ducado Myres. Ela aperta a barrinha do vestido, não importa. Quando o Duque perceber que eu não posso ter filhos, tudo já vai ter acabado. Seja eu morrendo ou eles, tudo vai terminar em poucos anos. Depois disso, eu posso deixar de ser a duquesa quando eu quiser. Essas ervas, que parecem dedos humanos secos, deixar a pele macia, triture bem, misture no seu tônico e aplique. Vai fazer ficar bem macia sua pele, viu? Muito obrigado. Clã de lado, sai dali. Você conseguiu o que você queria? Sim, Vossa Graça, graças a você. Não, não foi graças a mim. Você foi quem preparou uma marmita. Será que ele percebeu que essa viagem era inteiramente planejada? Claro, né, moça? Eu pretendia parar para comer, Vossa Graça, e você? Bom, eu entendo. Verdade, né? Eu acredito em você. Então, vamos voltar agora. Já tá entardecendo, ficando de noite. Ainda bem que ele não investigou mais. Eu consegui a raiz de Flarim. Eu deveria preparar o remédio antes, não é? E de repente ela tomba. Qual seria o melhor momento para tomar? É o momento que tu cai nos braços dele. Você tá bem? Ah, sim, muito obrigado. Desde que a minha mãe morreu, essa é a primeira vez que eu tô nos braços de alguém. É firme, largo, o completo oposto da minha mãe. E mesmo assim, é tão quente quanto. Que cara ele faria se eu escondesse o meu rosto no peito dele, como eu fazia com a minha mãe? Ele provavelmente ficaria chocado. Será que ele ia se arrepiar, achando que eu sou uma mulher vulgar? Senhorita Edith. Ele passa os dedinhos ali sobre o cabelo dela. Os seus olhos são impressionantes, como 2 sóis nascendo. Tá bom, moção, você tá querendo ser muito seduzente pra alguém de casamento de contrato. Eu acho que já tá na hora da gente se beijar, não tá não? Ai, meu Deus do céu, isso aqui tá muito errado. Se lembra das palavras? Da próxima vez que a gente der as mãos e lá pelo quarto encontro, a gente dá um beijinho de leve, viu? Ela, era, né? Fecha aqui os olhinhos devagarzinho. Pensando bem, tinha um plano para isso? Rapaz, 13 capítulos, beijo, ploque, 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 hein? Olhos fechados, rapaz, passa o dedinho aqui do lado do rosto dela, puxa pro lado, inclina e ela se espanta, rapaz. O que foi isso? É assim que deveria ser um beijo? Meteu a língua na tua boca, foi, mulher? Que príncipe safado! Ora, por que foi assim, hein?
Por que eu tô lembrando? Do jeito que ele me beijou. Isso não era pra ser nada demais. Depois a gente vai se casar de qualquer jeito. E ainda vai ter mais coisa. Com a cabecinha baixa. Isso é. Foi tudo só um plano dele. Trisca ali nos lábiozinhos, ela tá ainda relembrando, né? Mas não é que não foi ruim, não. Para! Sou idiota. Eu preciso preparar o antídoto logo. Mexe ali na mochila, na bolsa, na marmita, na cesta, quase não sai. Mas não foi ruim, né? Isso quer dizer que ele pretende continuar me beijando? Ah, Duque. Ele pretende me beijar de novo no futuro? Edith, para! Já chega! Pega ali o mato. E eu tenho que focar em encontrar um jeito de salvar a minha vida. Essa deve ser a erva que deixa a pele melhor, não é? Mas se eu realmente preciso de uma pele melhor? Quando o Duque tocou no meu rosto mais cedo, o meu rosto tava bem. Ela se lembra. A pele da Lilian é muito bonita. Ela usa as melhores loções. Comparado a isso, a minha só é de coisa barata e tem cheiro forte. Talvez eu tente usar uma vez antes do casamento. Tenta não, moça. Acho que elas envenenaram o teu pote lá de coisa. Enfim, se eu beber o veneno vai dar uma confusão. Então isso nem importa tanto. Mas se o Duque tocar no meu rosto de novo, vai parecer que existe só nós dois. Ela fica com a expressãozinha baixa aqui. Ele foi a primeira pessoa a falar dos meus olhos daquele jeito, além da mamãe. Passinhos à frente, se levanta. Faltam só 2 meses pro casamento. Tá se olhando ali na penteadeira, pega nos potes. A erva que parecia dedos secos deixa a pele macia. Se misturar na loção, é boa para a pele. Se lembra das palavras da mulher, né? Será que eu tento usar? Moça, eu tô dizendo que não, moça. Deixa pra lá. Ninguém vai ligar da minha pele mesmo. Eu vou deixar isso pra lá. Bota ali de lado. Oh, meu Deus. O cheiro tá forte demais hoje. Ai, tá passou na cara. Se casar não quer dizer que tudo vai acabar. E eu ainda tenho que agir pensando no Ducado de Myres, na família real, e para garantir que eles não passem a me odiar. Mas pelo menos essas pessoas não vão me matar e nem me odiar, não é? Desculpa, Edith. Se lembra das palavras da mãe dela. O quanto deve ter doído na minha mãe só poder dizer aquilo, que se tinha muito para mim. Ela mexe em algo mais, se olha no espelho, eu preciso ficar alerta. Eu só preciso sobreviver. Puxa uma gavetinha ali, um caderno que eu comprei em um encontro e eu nunca usei. Eu vou tentar escrever no diário assim como a minha mãe disse. E é a primeira vez que eu escrevo num caderno em branco. Então eu tô meio nervosa. 11 de março. Se lembra da palavra do rapazão? Quando você abaixa a cabeça de repente no meio de uma conversa, eu não sei o que fazer. Duke Grayson é estranho. Kalila coça no rostinho de lado, hein? Isso não era exatamente o que eu deveria escrever. Será que... Pode escrever desse jeito? Tá, eu vou só tentar escrever. Minha mãe provavelmente também só escrevia o que vinha na mente dela no diário. Eu consegui ervas com uma avó cigana. E ali o rostinho dela começa a ficar vermelho e coçar. E eu quero sobreviver. Eu quero viver. Mesmo que nada seja bom. Mesmo que a única coisa que eu tinha era minha mãe. E ela tinha ido embora. Eu quero viver desesperadamente. Por quê? Coça mais o rosto. Qual o sentido de viver uma vida num mundo sem a minha mãe? E começa a ficar mais irritado o rosto dela. Eu vou ver você cair e gritar. Igual aconteceu comigo e com a minha mãe depois de ver você em defesa com os meus próprios olhos. Eu vou encontrar a minha mãe algum dia. Fecha o diário ali, rapaz. O que tá acontecendo? Por que o meu rosto tá ardendo assim? Ela vira pro espelho, rapaz. A mãozinha chega, se treme. O que é isso? O meu rosto? Ela se treme. Por que diabos? Eu nunca tive nenhuma mancha até agora. O que foi que aconteceu? E ali do lado alguém abre a porta. Oh, meu Deus, senhora Titi! O que foi que aconteceu com o seu rosto? O que eu faço? Ficou assim depois que eu tomei banho? Oh, meu Deus, seu casamento tá chegando. O que você vai fazer? Você não passou a loção direito, passou? Você deveria ter sido mais cuidadosa, ainda mais nos dias de hoje. Se eu passar com mais cuidado, vai melhorar? É claro que sim. Oh, tá ardendo, tá coçando. Menina, que nojo. Mas esse negócio foi refeito ligeiro demais, hein? Por enquanto, passa essa loção. Passa mais uma vez e vai dormir. Provavelmente vai estar bem melhor quando você acordar amanhã. Ah, se o Marquês descobrir, ele vai ficar super preocupado. Então, até melhorar, deixa o seu rosto coberto, viu? Quando sair. Você entendeu? Sei. O Marquês, não é? Que tá desesperado para casar a Edith com o Duque. Se ele visse ela desse jeito, ele chamaria um médico na hora mesmo. E mesmo que mostre para um médico, não vai parecer que vai voltar a ser como era antes. A menina sai dali toda sorridente. Trouxa. Meu amigo, ela abre a gargalhada. Perfeito, perfeito. Bem feito você. Ah, suspiros de alegria. Eu queria arrastar a Edith pelas ruas agora mesmo e mostrar o rosto dela pra todo mundo enquanto tá horroroso. Olha aqui, gente, olha. O rosto dela virou uma bruxa de verdade. Passinhos à frente. Você sabe o quão miserável eu me sentia? Quando as pessoas comparavam a minha beleza com a da Elana?
que era uma velha o bastante para ser a minha mãe. E você só vai entender se passar pela mesma coisa também. Em outro momento a empregadinha chega, né, desesperada ali. Senhorita, o seu rosto, o que nós fazemos? Lene, eu preciso da sua ajuda, então por favor se acalma um pouco. É só me dizer o que fazer, senhorita. Bem, é que eu acho que alguém misturou alguma coisa nojenta na minha loção. O quê? E quem diabos faria isso? Baixa a expressão, né? Deve ter sido a Júlia. Ainda bem que ela não foi trouxa, né, de acreditar. Geralmente, depois que a Júlia faz alguma coisa cruel, ela vinha ver a minha mãe e a mim para aproveitar a cena. E hoje, o fato de que a Júlia veio me ver e me disse para passar mais loção, significa que ela colocou alguma coisa na minha loção. Escuta com atenção, Lene. A partir de agora, o que a gente fizer nunca pode sair daqui. Piu. Vai no mercado agora mesmo e compra um chapéu, com um véu bem grosso, para que o meu rosto não fique nada visível, e um pouco de loção. Se alguém na mansão perguntar o que foi que você comprou, é só dizer que comprou um chapéu para esconder a loção. Sim, senhora, eu volto logo. Eu ainda não posso confiar totalmente na Lene, mas eu preciso de alguém para cuidar disso agora. Aperta as mãos. Assim que a minha pele melhorar, a Júlia vai procurar outra chance para estragar o meu rosto de novo. Então até o casamento eu preciso que ela acredite que o meu rosto continua um desastre. Com tanta coisa para pensar e preparar, eu não posso me dar ao luxo de me preocupar com a Júlia também. Mocinha volta, senhorita, eu comprei a loção e o chapéu. Obrigada, Lene. Pega ali as coisinhas, observa. Se misturar bem a loção e aplicar, vai fazer bem para a sua pele. Lembra das palavras da cigana lá, né? A senhorita, não me diga que você vai passar isso mesmo, vai. Ficou estranha a pasta, hein? É a única coisa que eu posso confiar agora. Mas a passar ali no rosto, vai dar tudo certo. Lene, você pode fazer mais uma coisa pra mim? Sim, senhorita. Se você for na Rua Vermelha, tem um teatro chamado Leão. Avisa ao maquinador que trabalha lá, que alguém de uma família nobre pode fazer uma visita amanhã. Pois bem, o tempo se passa, passinhos vão à frente e alguém grita ali com ela. Edith! Puxa aquele chapéu de uma vez. Que estado é esse, hein? O seu rosto era a única coisa que você tinha. Aquela estúpida da Júlia. Mesmo sabendo que não devia contar sobre a minha condição pro Marquês, ela não conseguiu se segurar e saiu fofocando sobre isso. Então é claro que o Marquês descobriu também. Sua burra! Você não consegue se cuidar nem do seu próprio rosto direito? Eu dei duro para te arranjar um casamento. Puxa nos cabelos dela ali. E você quer estragar assim? Se o Duque te vir desse jeito e pedir para cancelar o casamento, hein? É bom saber que eu não vou deixar isso passar barato. Você entendeu, Edith? Mina, caiu no chão, rapaz. Eu vou chamar o médico. Então fica bem aí e não se mexe. Ela morde os lábios. Em outro momento, o médico chega ali. Parece que você teve uma reação alérgica a um produto de pele que não te fez bem, não é? Por enquanto, só vai poder passar pomada. A inflamação e as bolhas vão sumir. Mas você vai ter que aceitar as cicatrizes que vão ficar. Aí o caboclo que morde o dente, grita. Você não consegue fazer uma única coisa direito? Por que você nasceu assim? É por isso que gente como você é tão inferior. Mocinha cai de joelhos ali no chão, a empregadinha vem. Senhorita, você tá bem? Ela olha, né? De repente eu senti pena da Lene. Você tá chorando aqui. Como deve ser forçada a assistir a pessoa que você serve sendo agredida e humilhada. É mais difícil ser a pessoa que apanha, ou a que tem que assistir tudo acontecer sem poder fazer nada. Me desculpa, Lene, por deixar você me ver desse jeito. Dá um abraço na moça, a menina chora. Minha senhora, por favor, não diga isso, é eu que sinto muito. Por favor, pode me ajudar? Eu sinto muito mesmo. Você lembra do dedo da mãezinha dela caiu lá da escada, né? Da torre, bem fácil empurraram. Em outro momento, o pai dela chega ali, né? Pai Portiço. Olha, a Júlia disse que ia melhorar se você deixasse a luz do sol bater no teu rosto. Então eu tô deixando você sair. Mas garanta que o seu rosto horroroso não vire assunto da cidade. Ela dá um sorrisinho de lado. De que me adianta mandar ficar de bico calado? Se a maior fofoqueira do mundo tá bem do lado dele. E pegar sol numa ferida, obviamente deixa mancha, né, queridona? Pô, bem, em outro lugar, ali tem um rapaz ali totalmente sorrateiro. Você é um maquinador? Gelton? A minha serva deve ter vindo ontem, não é? Sim? Então você é a jovem nobre que queria me conhecer? O motivo de damas como você virem me procurar é sempre óbvio. Você tá aqui para pedir que eu arranje um encontro com o ator que você gosta, não é? Se você quer conhecer um ator, vá para o Cristal. Em vez disso, viu? Eu não mexo com compra e venda de atores. Cristal, é? Se for o Cristal, que pertence ao Mateo, o Teatro de Cristal negocia atores? Em todo caso, se já terminou o que veio fazer, você deveria ir embora.
No entanto, ela puxa ele de lado. Como pode ver, é assim que eu tô. Quando for a hora de gastar o dinheiro, você precisa gastar de forma decisiva. Se tentar economizar um único centavo, você pode acabar perdendo tudo que tem. Igualzinho tá escrito no diário da mamãe. Mais do que tudo, isso é uma questão de vida ou morte. Eu vou te dar uma moeda de ouro de adiantamento. Se o trabalho der certo, eu dou 10 moedas de ouro como recompensa. Tudo que você precisa fazer é, se a minha pele melhorar, fazer o meu rosto ficar exatamente como está agora. Uma moeda de ouro já é uma fortuna. Só isso já seria o bastante para uma família viver por uns 3 meses. E mesmo assim uma quantia tão alta... Bem, e se você ficar de bico fechado sobre a minha visita, você vai receber 5 moedas de ouro. Mesmo se o meu rosto continuar assim. Ora, mas é claro, eu com certeza não vou dizer uma única palavra. Então, é por isso que todo mundo só fala de dinheiro? Acho que eu tô entendendo. Porque a família Reynolds é obcecada por riqueza. Comprou o rapaz, né? Em outro momento, o rapaz não tá aqui na carruagem dele. Um beijo, né, rapaz? Eu consegui entender o que tinha de tão bom num ato tão sujo. Como assim, moço? Você tá muito puro, viu, pro meu gosto? Mas no momento em que eu vi os olhos brilhantes da senhorita Edith, os meus lábios, quer dizer, os lábios dela pareciam incrivelmente doces, e eu a beijei apenas por impulso, e ainda assim, aquele lado, dá um sorrisinho, né? Às vezes as coisas não saem como a gente planeja, né? Mas isso não é de todo ruim. Observa ele a mocinha, ali é a Edith, mesmo vendo ela de costas e aquele cabelo vermelho é inconfundível. Dá pra saber que é ela. Passinhos descem, rapaz. Ela entra novamente ali na biblioteca. Ela nem me notou chegando ao lado dela. Tá esticando a mãozinha pra cima, ela estende a mão, trisca na mão dela, ela suspira. Opa, Duquezão, rapaz, você é por aqui, moço? Por que foi que eu me dei o trabalho de esbarrar nela, hein? Eu podia só ter chamado o nome dela. Senhorita Edith? Ora, me desculpe, Duque. Eu não tô numa condição muito boa agora. Eu disse que ia sair para procurar alguma coisa para a minha pele, então eu só ia comprar um livro ou algo assim. De todas as pessoas que eu tinha que encontrar, tinha que ser ele. Até o casamento, eu vou cobrir o meu rosto com um véu. Então, eu devia falar alguma coisa sobre o meu rosto antes. Que tipo de reação ele vai ter? Duque, já que a gente se encontrou em uma... tem uma coisa que eu quero te dizer. Eu tô um pouco ocupado agora, senhorita Edith. Ora, se você tava ocupado, podia ter fingido que não me viu. Aí eu não estaria preocupada com isso. É que eu tenho um compromisso na loja de departamentos. Você gostaria de vir comigo? E por que eu iria até lá? Se não se importa, senhorita Edith, me espere até eu terminar o que eu tenho que fazer. Fique à vontade para fazer compras em meu nome. Nesse caso, é cartão Black limitado? Eu preciso mesmo falar com ele sobre o meu rosto de qualquer jeito. Sendo mandado a comprar o que eu quiser usando o nome do Duque? Não tem motivos para recusar. Tudo bem, eu espero, moço. Corra boa, né, rapaz? Em outro lugar, loja de departamentos Argo. Rapaz, não apresenta, né? Esta é a senhorita Edith Reynolds, minha futura esposa. Garanta que ela tenha tudo que precise enquanto dá uma olhada na loja. Ora sim, claro, senhor. Conde Milo Restem, gerente da loja, do departamento Argo. Faz 8 anos desde que a Argo abriu. E embora eu tenha servido ao Duque esse tempo todo, essa é a primeira vez que ele traz uma mulher aqui. Manchete do jornal. O príncipe está completamente encantado pela bruxa. Então as notícias eram verdades. Mas por que essa senhorita se recusa a tirar o chapéu? Quando a minha esposa voltou da festa do chá, ela não parava de elogiar a beleza estonteante dela. Ai, ela era linda mesmo. Se ela fosse filha biológica do Marquês, eu teria arranjado um casamento dela com o nosso filho. Mas... Moça, senta ali, né? Com licença, senhor Rastem. Olá, sim, diga. Dá pra ver que a senhorita é uma dama graciosa e refinada mesmo sem ver o seu rosto. Peço desculpas pela visita repentina, então eu conto com a sua ajuda. Bom, então, eu volto assim que a reunião acabar. Tudo bem, Vossa Graça. A mocinha fica observando, ele sai. Vossa Graça? Qual é o compromisso que você tem na loja de departamentos? Isso não é da minha conta. Eu tenho uma reunião com o Duque Omel, do Reino de Edis. Ela fica surpresinha, exclamante. Então não tenho nenhuma regra específica, mas alguma coisa te pareceu estranha? Não, não é isso. Eu só esperava que ele fosse responder. Bem, é que não era exatamente um segredo. Eu entendi. Será que a conversa acabou? Ficou em silêncio, hein? O silêncio continuou até a gente chegar na loja. Mas não foi nada desconfortável. Ele respondeu tudo o que eu perguntei. Isso aqui já é o bastante. Olhos fechados, tempo depois, dentro da loja ali. Ela, uau, hein? Essa é a minha primeira vez numa loja de departamento. Rapaz, é maravilhoso, não é, moça? E não é? A loja de departamentos Argo abriu há 8 anos. E nos últimos 5 anos ela tem tido a maioria das vendas. Eu ouvi dizer que quem fundou a loja de departamentos foi o Duque. Ele não era só um adolescente há 8 anos atrás? Exatamente isso. Ele tinha só 14 anos quando idealizou esta loja. Menina que é um prodígio, hein? E ele e eu passamos muito tempo discutindo isso. E a
construção começou depois que ele aperfeiçoou o sistema inteiro. O Duque só tinha 16 anos na época. Isso é incrível. Idealizar uma loja de departamentos aos 14 anos. O que eu tava fazendo aos 14? Comendo barro, que nem eu. Não, 14 não comia mais barro, não. Mas ela tava apanhando, né? Aperta as mãozinhas, eu entendo. Eu vou dar uma olhada mais de perto. A melhor coisa da nossa loja de departamentos Argos é que todos os produtos vêm com um certificado de autenticidade, emitido pela família real. Os certificados são emitidos depois dos testes de qualidade serem analisados por vários especialistas. O quarto andar tem várias roupas femininas e até masculinas e infantis. O preço disso aqui, ó, é 8 moedas de ouro. É tão caro! Terceiro andar, venda de produtos dispersos. Uma luvinha ali, ó, 5 moedas de ouro. Moça, tu vai ficar pobre já já. O segundo andar é a seção do mercado. Tem de tudo, desde frutas e vegetais até produtos processados como farinha, 1 moeda de ouro. O primeiro andar tá cheio de especialidades, de vários países que são difíceis de encontrar no Reino Central. Também vende acessórios brilhantes, viu? E há espaço para o luxo e grandiosidade. Com certeza, tem muita coisa para se ver. Embora tudo que venha com a etiqueta tem preços absurdos. Mesmo que o Duque tenha me dado carta livre para comprar, eu acho que eu não vou ter coragem. E eu espero no dia que alguém tenha a coragem de dizer: compra o que tu quiser que eu pago. Tem algum motivo para os andares serem organizados desse jeito? O rapaz fica exclamante, né? Eu já lidei com muitos nobres, mas ninguém nunca tinha perguntado sobre a organização antes. Eu passei tempo discutindo isso com o Duque e ainda assim ninguém ficou curioso o bastante para me deixar me gabar. É claro que tem, moça. O motivo do primeiro andar ser tão luxuoso e deslumbrante é para capturar a curiosidade das pessoas. Assim que elas entram, ficam curiosas com o segundo andar. Haha. Quando elas chegam no segundo andar, as frutas frescas são de dar água na boca. E se as pernas cansarem, elas podem descansar na casa de chá no canto. Enquanto elas estão sentadas, elas conversam sobre o que devem ter no terceiro andar, não é? E depois de comprar alguns produtos no terceiro andar, elas vão querer achar roupas que combinem no quarto andar. Eu entendi. Nada foi sem propósito, não é? E não é à toa que a Argo cresceu tão rápido. O rapaz leva uma flechada no peito. Meu Deus, essa moça entende de marketing. Vossa Graça, você precisa casar com essa senhorita sem falta? Pô, bem, né? O rapazão tá aqui olhando o relógio de bolso dele, olha de lado. Demorou mais do que eu esperava. E um sorriso ecoa, rapaz, ali dentro da loja. Os dois estão conversando, feliz. O rapaz aqui vira os olhos. Oh, Vossa Graça, você voltou, hein? Que atmosfera é essa? Eu sinto que eu tô atrapalhando. Você teve uma boa reunião, senhor? Foi boa, sim. Você terminou de fazer as compras? Os olhinhos passam. Eu já levei ela pelo um tour completo, senhor. Bom, então eu já vou indo. Senta ali o rapaz, né? E aí? O Conde Rest, ele é bem exigente com as pessoas. Eu tô curioso pra saber como foi que você conquistou ele. Ele parece uma pessoa tão gentil e amigável. Ele é como os clientes. Ora, eu também sou uma cliente, não é? Embora o clima estivesse um pouco diferente disso. Então, mudando de assunto. Você disse que tinha alguma coisa que queria me contar. O que que era? Bem, quero ver como ele vai reagir quando ver o seu rosto todo arruinado. Mesmo que tenha um jeito de consertar, ele pode ficar com raiva. E se ele tentar cancelar o casamento depois desse desastre, hein? É melhor eu estar preparada. Mocinha, puxa o chapéu, rapaz. Tem uma coisa que eu preciso mostrar pra você, Vossa Graça. Por favor, não se frustre. Por favor, só não diz que vai cancelar o casamento. Aí a moça mostra, rapaz. O rostinho todo marcado aqui. Acaba baixar a expressão, fica em silêncio. No entanto, tá pleno, hein? Bracinhos cruzados, ela fixa os olhos nele. Você não tá surpreso? Você me disse para não ficar. É, né, cara? Mas também foi demais, né? Que gentil da sua parte. É bom ser tão obediente, mas peraí, né? Por que isso soa como o jeito que você alcamaria um cachorrinho? Bem, me desculpa. É que eu tava nervosa, que as palavras só saíram. Tudo bem. Mas como você tá tão calmo, Vossa Graça? De algum jeito isso me deixa ainda mais complicada pra falar. Você quer que eu mostre um nível adequado de surpresa? Eu pelo menos achei que você fosse perguntar por que o meu rosto ficou assim. Então eu vou perguntar. Por que foi que teu rosto ficou assim? Mano, esse cara é muito... Ora, mesmo assim você ainda vai se casar comigo? É claro que eu vou. Porque o meu casamento com a senhorita Edith nunca foi baseado nas aparências. Então eu vou te contar. Naquele lado o rapaz faz beicinho, olhos grandes e redondos, abertos com esforço, lábios bem apertados, igualzinho a uma coelhinha. Bate a mão no peito, moça, rapaz. O que eu vou te contar deve ficar só entre nós, Vossa Graça. Tempo se passa. Em outro momento o rapaz não vem caminhante aqui, aquele irmão dela trouxa, psicopata. Você é casada agora, então por que viria logo aqui hoje? Você não tem nada melhor pra fazer? Eu tô vindo pra minha própria casa. Então não vejo por que o meu irmão tem que me dar algum palpite. O que é que você tá tramando?
tramando. Tramando eu? Sempre que você tá de bom humor, eu nunca vi nada de bom sair disso. A mocinha tá sorridente aqui. É que tem uma coisa maravilhosa acontecendo. Aquele rostinho nojento completamente arruinado. Uma noiva com uma pele de sapo. Ai, que visão de ser. Talvez o Grayson até recuse o casamento. E alguém bate ali na porta. Condessa, a senhorita Edith voltou. É sério? O que traz ela aqui? Você vai ter que ir lá fora. Ela não veio sozinha, então... questionante, hein? Meu colega, chama na quantidade de presente. Os dois trouxas ficam só com os pés tremidos aqui no chão. O que é tudo isso? Os produtos da loja de departamento Argo eram tão caros que, mesmo depois de virar condessa, ela só conseguiu comprar uns 2 ou 3 por mês. E mesmo assim, ver tantos empilhados desse jeito... Ei, o que diabos tá acontecendo? Os olhinhos estremecem. Isso é casalzão, né? 20 aqui. Ah, sério, Vossa Graça, isso é demais, viu? Eu tinha dito que não era exagero. Ah, mas pra mim é um exagero. Eu não tenho nem espaço para guardar tudo isso. Parece que o marquesado não tá indo bem, não é? Pra pensar que o quarto da senhorita Edith é tão pequeno assim, exclamante. E o rapaz não se aproxima. Pelos deuses, Vossa Graça. O que a senhora tá dizendo, hein? É claro que o quarto da Edith não é pequeno desse jeito, não. Ora, Marquês, mas então, o que é tudo isso? Ela passa a mãozinha aqui no ombro da moça. São presentes. Uma promessa de presentes para minha noiva. Vossa Graça, fica todo meloso. Eu entendi. E aqui do lado a menina tá simplesmente em choque, incrédula, com os olhinhos vidrados. Ei, o que é isso, hein? A gente não era especialmente próximos, mas tínhamos um nível adequado de intimidade. Nós nos conhecíamos desde a infância. Éramos próximos o bastante para trocarmos cumprimentos educados e jogarmos conversa fora quando nos encontrávamos. Grayson, você sabe como eu me sinto, não é? Eu te amo, Grayson. Acaba simplesmente tá olhando o relógio. É, eu vou me casar agora. Mas eu não quero me casar com mais ninguém além de você. O meu coração, ele sempre pertenceu a você. Por favor, você não vai ficar comigo. Eu vou ser uma esposa que se ajoelha quando mandar. Eu só rio quando você mandar. Nossa, que desprezível, moça. Rapaz, fecha o relógio aqui, deu teu tempo. Isso é o que você tem a dizer? Eu quero ser a sua esposa. Eu faço qualquer coisa, por favor, só me aceita. Se você só vai repetir as mesmas coisas, vamos acabar por aqui. Volte, senhorita Reynolds. Voltamos ao momento atual. Tá tarde, senhorita Edith. Olha seu reloginho de novo. Nossa, ficou tão tarde assim, não é? Eu devo ter segurado o senhor por tempo demais, Vossa Graça. Ah, não foi tanto. Beijo a mãozinha da moça. Então, Edith, eu te vejo na próxima. Essa menina aqui, ela vai explodir, cara. Eu tenho quase certeza que ela vai explodir. Vê que assim, Edith, aquela maldita palavrões. Ela não levantou o véu nem sequer uma única vez. Eu disse que ela não se aguentava. Corre pra frente. Então, eu vou ter que fazer ela mostrar. Avança a pancha do chapéu dela, rapaz. Vamos ver o quão arruinado tá o rosto dela agora. Me empolguei aqui. O rostinho da bichinha tá mesmo machucado, né? Pra fazer o quê? O pai da menina escramante. Mas tu também já sabia, pô. Vocês estão surpresos por quê? Todo mundo aqui já sabia. A bichinha bota a mão aqui no rosto, rapaz. Cobre. O médico disse que não tem remédio, não é? E que não vai melhorar antes do casamento. Ela não tá sorrindo não, mas tudo bem. Eu não consigo me controlar. O que eu vou te contar tem que ficar só entre nós, Duke. Voltando aqui no flashback, né? Alguém me envenenou. Aí ele já passa os olhinhos sobre a menina. Que é trouxa demais. Envenenada você? Quem teria coragem? Isso já é um pouco difícil de dizer. Ora, me conta, senhorita Edith. Eles têm que receber a punição adequada. Então, que punição eles receberiam? Na pior das hipóteses, eles pagariam uma multinha e sairiam livres, não é? A reputação deles também ia sofrer. Ora, mas comparado à reputação deles, a minha também não ia cair ainda mais? Rapaz, fica em silêncio. Senhorita Edith, você tá tramando alguma coisa? Sorrisinho vem de lado. Como sempre, não é por isso que me chamam de louca delirante? Eu quero perguntar, o que é que tá atormentando tanto? É isso que eu quero perguntar mais. Senhorita Edith, você precisa da minha ajuda? Exclamações. Se eu pedir pra você me ajudar, você ajudaria? Se for alguma coisa que esteja ao meu alcance, mesmo que isso signifique virar inimiga da família Ronalds? Bem, é que eu não tenho nenhum laço próximo com eles, não é? Entendi. Então você aceita me ajudar? Que tipo de reação é essa? É a primeira vez que alguém me oferece ajuda primeiro. Mas eu não confiei em ninguém, Edith. As palavras ainda estão ecoantes. Não acredite nos sorrisos que eles te mostram logo de cara. Obrigado por dizer isso, mas está tudo bem.
E ali o chapéuzinho cai. Ai, Edith, eu vou escrever para sua majestade e pedir para ele mandar um médico real. Mãozinha no rosto. Eu agradeço pela sua preocupação, irmã. Mas por agora... O quê? Por que foi que você escolheu esse momento? Quando o Duque ainda nem foi embora, para levantar o meu véu que escondia o meu rosto. Foi para mostrar isso para o Duque? O quê? Eu? Por que essa garota tá agindo com tanta confiança? Ela deveria estar choramingando aos prantos no mínimo. E mesmo assim, por que o Grayson não tá demonstrando nenhuma reação? É claro que não é isso, Edith. A Lilian só tava preocupada com você. Você tá levando isso pro lado pessoal demais. Eu não tenho tanta certeza, pai. Se ela estivesse preocupada de verdade, teria sido cuidadosa, mas a minha irmã tava tão agitada que tirou o meu chapéu que eu tava usando. Não importa o quanto eu pense nisso, parece que de propósito. Como se ela quisesse que o Duque me visse desse jeito. O que é que você acha? Acaba fica mordente ali de lado. E calma. Vamos parar por aqui, rapaz. O Duque pode ter entendido mal aqui. Isso aqui não é nenhuma briga de verdade, né? Vocês são irmãs. O tempo todo me dando dor de cabeça, rapaz. Eu podia discutir isso para sempre, mas... é até aqui que eu devo ir por enquanto. Eu ainda tenho que morar aqui. Abriu o sorrisão de lado. É mesmo, né, pai? Tá bom. Então eu peço desculpas por ter que mostrar uma cena tão desagradável, Duque. Então, até a próxima. Rapaz, continue inexpressivo, né? Tá bom, beleza. A gente se encontra, até a gente se encontrar de novo. Carruagem vai, o cocheiro leva, saindo ali, o pessoal fica com cara de trouxa. Aí o caba pega aqui no cabelo dela. Como você ousa humilhar a minha filha na frente do Duque? Eu te mimei e agora você não sabe o seu lugar. Eita, cara. Respira, gente, respira. Continua com a obra. E ali atrás o irmão dela aparece, né? Pai! Segura a mão desse... Meu Deus do céu! Tem muita gente olhando. O quê? Ele vira os olhinhos empregados, tudo de mão na boca aqui. Morde os dentes. Vai pro seu quarto, Edith! Solta, menina. Ela sai dali fugindo. Com esse incidente, eles não vão me deixar em paz. Mas eu não me arrependo. Com isso eu mostrei pro Grayson a verdade face dessa família. E eu também confirmei que eles não vão se envolver muito nesses assuntos. Sim, essa batalha é só minha. De noite, o rapaz não tá escrevente aqui, né, rapaz? Analisando as coisas, pensativo e inexpressivo. Suspiro, toca um sininho ali. Mordomo chega, né? Sim, Duque. Você tem alguma coisa que precisa? A gente poderia adiantar a data do casamento? E aquelas lembranças vêm à sua mente? Eu peço desculpas por te mostrar uma cena tão desagradável, vossa graça. Então até a próxima. Enquanto ele sai ali da carruagem, vira os olhinhos, vê que o pessoal tá todo, né, rapaz, rodeando. Eu devia ter levado ela comigo. Sim, cara, devia. Como uma criança trazida pela antiga marquesa, ela parecia estar recebendo o que poderia ser chamado de tratamento adequado. Não igual a um filho biológico, mas pelo menos o mínimo aceitável para alguém que carrega o sobrenome Reynolds. Ela parecia digna, elegante, mas naquele lugar, ela estava completamente sozinha. Aqueles olhares cheios de hostilidade direcionados para ela. Não importa como se olhasse, não era o tipo que se dá para uma família. Ah, uma pessoa era diferente. Ali do lado, né? O irmão dela que é apaixonado por ela, mas no entanto meio psicopático. Ele não fez nada em especial. Mas será que ele estava com medo de que os outros sentimentos fossem descobertos? Ainda assim, provocar eles lá foi com certeza para me mostrar isso. E ao mesmo tempo para testar a minha atitude. Sorrisinho de lado, inclina aqui com os braços. Que mulher esperta, hein? Se eu quisesse tirar ela de lá, eu podia ter inventado um monte de motivos. Afinal, nós vamos nos casar. Eu podia ter feito ela ficar na propriedade Myers, mas parecia que ela não queria minha ajuda. Mesmo no momento em que se despediu, ela não olhou para mim nenhuma única vez. Como se não precisasse de ajuda de alguém como eu. É a atitude certa. Eu não gosto de gente que se apoia nos outros tão fácil. Mas então, o que é esse sentimento persistente preso no meu peito como um bloqueio? Numa situação como essa, tudo que eu posso fazer é dar para ela uma pilha de presentes que ela nem quer. Os olhinhos baixam, toca de novo o sino ali, vossa graça. Sim, tem alguma coisa que você precisa? Pode adiantar o casamento? Calma, fica incrédulo, né, rapaz? Perdão, senhor, como assim? Este ano marcava 20 anos desde que ele tinha começado a servir ao lado do Duque. Na época em que a vossa graça ainda estava no Palácio Real. Em todo esse tempo ele nunca tinha ouvido o Duque sugerir alterar um plano dele primeiro. Casamento. Em quanto tempo, senhor? Talvez uma semana? Não, cerca de um mês. Tem algum problema? Será que o segundo príncipe forçou a barra, foi? Quando aconteceu alguma coisa assim,
eu acabo sendo culpado pelo Leopold, não é? Não é nada disso. Então a senhorita Hollands quer isso? Rapaz inclina de lado, também não é isso. Deixando de lado o motivo, diz, barão, que problemas podem surgir? Primeiro, preparar o local do casamento seria um grande problema, senhor. Depois, a gente precisa avisar o templo e coordenar a agenda. Refazer e enviar todos os convites. E os nobres das regiões distantes provavelmente não iam conseguir vir. Então, iriam perder o casamento do príncipe. Acaba ficando em silêncio. Então, devemos ajustar a data do casamento? Vamos deixar isso de lado por enquanto. Suspiro. No entanto, ele levanta os olhos. O que pode ter acontecido? Acaba tá pensante, hein? Senhorita Edith, gostaria de dar uma caminhada matinal no parque amanhã? Grayson Myers. Recebe a cartinha ali. Duque Myers. Sim, eu adoraria, senhor Reynolds. Só isso? E o pai dela tá fiscalizando as cartas, hein? Sim, eu respondo desse jeito. Ora, se você disser alguma coisa desnecessária quando encontrar o Duque, eu não vou deixar passar barato, entendeu? Sim, pai. Continua usando aquele chapéu também. Você tá horrorosa, então cobre isso. Sim, pai. Enquanto ele sai, a empregadinha fica, né? Ela bota a mão na cabeça, tira o chapéu, vê que as marquinhas já estão sumindo. Tá muito melhor, hein? Nesse ritmo deve estar completamente curado na semana que vem. Senhorita, olha aqui, olha. Foi um presente que o Duque mandou. Eu consegui esconder, pelo menos um. Eles são pessoas horríveis mesmo para confiscar todos os presentes que você recebeu. Nossa, que bando de... Meu Deus! Eu não tô conseguindo odiar tanto assim não. Meu coração tá ficando apertado. Tem um ursinho, rapaz. Ah, que ursinho de pelúcia. Eu nunca tive nada parecido com isso. Nem mesmo quando eu era criança. Abraça o ursinho, rapaz. Faz um carinho no menino aqui. Que macio. De algum jeito, também parece um pouquinho quente. E ali do lado de fora alguém chega. O irmão rei trouxa dela. Ah, Frederic. E aí, o que foi? Ele se aproxima com as mãos na costa. E aí, como é que tá o teu rosto? Ela cobre novamente, né? Por que você quer saber? Ora, como assim por quê? Eu tô preocupado com você. Que você perca a única chance de um casamento decente que você mal conseguiu arranjar. Então, muito obrigado pela sua preocupação. Ele morde os lábios de lado, fica observante. Aquele lugar tem que ser melhor do que este aqui. Se aproxima e bota um negocinho ali na frente dela. Pelo menos pega isso. É um pote, né? Não sei o que é. O que é isso aqui? Eu não faço ideia. Então eu já vou. Ei, o que é isso? Nossa, é uma loção para Hinashi? Porra, assim, Hinashi é uma marca de cosmético vendida no reino de Sheidro, é incrivelmente famosa. No nosso país, só é vendida na loja de departamentos de Argo. Isso é realmente caro. O que deu no segundo jovem mestre? E por que ele me daria isso, hein? Frederic não tem motivo nenhum para me ajudar. Ele não me batia e nem me beliscava, mas sempre me machucava com as palavras afiadas. Ela nunca foi a minha irmã, nunca! E logo agora... Não, tem um cheiro suspeito, mas... Será que eu levo pro professor Forte da próxima vez e peço pra ele dar uma olhada? Boa ideia, moça, também não confiaria não. E caminhando ali pelos parques, né, rapaz? Vossa Graça, tem algum lugar que eu gostaria de ir agora. Ela inclina de lado, vamos mudar os planos de novo, moça? Aonde? Ela inclina. O Grayson não parece ter a intenção de cancelar o nosso noivado. E nem planeja ficar do lado dos Reynolds. Nesse caso, talvez seja hora de mostrar para ele que eu não sou só uma mulher completamente desequilibrada. O Teatro Leão. Tem uma coisa que eu quero te mostrar, Vossa Graça. E lá o rapazão aqui, né, rapaz? Cabeludo aqui do teatro. Vossa Alteza, rapaz! Eu nunca imaginei que o senhor viria aqui. Por favor, sente-se aqui, olha. Eu tô bem. Fale com a senhorita Edith. É impressionante, não é? Tudo de novo. O quão grande é a diferença de status entre eu e o Duque. Bora, se senta ali. Então, o que é que te traz hoje aqui, senhora? Ela puxa o rostinho. O rapaz fica completamente surpreso. Meu Deus! Melhorou tanto, não é? Isso é praticamente um milagre. Estende a mãozinha ali, o rapazão de braços cruzados. Se você esticar só mais um pouco a sua mão, eu vou começar a pensar em cortar o seu pulso. Hein, rapaz? O que, moço? Te acalma. É só um mal entendido, Vossa Alteza. Como eu ousaria encostar a mão no rosto da duquesa? Que eu só fiquei surpreso, viu? Gelton, como prometido, você vai mudar o meu rosto, não é? E deixar ainda mais grotesco do que da última vez. Isso não vai ser difícil, porém, pra fazer isso eu vou precisar tocar no rosto da senhorita, viu? Agora não dá, né? Vossa Graça, eu só tava brincando, rapaz. Você não precisa mesmo cortar o pulso dele, não é? Parece que ele tá meio sério. Ele realmente parecia que queria fazer isso. Em outro momento, o caba pegou os pincel aqui, maquiador profissional. Pô, terminei, moço, olha isso aqui. E aí, como foi que ficou, Vossa Graça? Ele observa. Horrendo, moça. Voltou, né? Cicatriz tudo. Perfeito! Como seria problemático para você vir com frequência, eu deixei difícil de tirar. Vai descascar se molhar com frequência, então por favor tome cuidado por um tempo. Sim, muito obrigado. Ah, mais uma coisa.
Gelton, por acaso você conhece algum médico de confiança? Um médico, senhora? Quero um médico justo que não tenha medo de nobres. Eu duvido que tenha algum médico entre os plebeus. Pode ser que tenha um entre os médicos dos nobres, porém, imaginei. Eu tava com uma esperança de que tivesse pelo menos um. Alguém disposto a arriscar a vida pela justiça. Mas desta vez eu perdi. É pedir demais, não é? Eu nem sou esse tipo de pessoa e ainda fico esperando isso dos outros. Senhorita Edith. Oi, na carruagem já, né? Por que você não me perguntou? Sobre o quê? Sobre o médico justo que não tem medo de nobres. Então, você conhece um médico assim? Receber esse tipo de ajuda do Duque parece um pouco errado. Como o Gelton, eu podia simplesmente pagar pela informação, mas eu não tenho nada a oferecer para o Duque. O rapaz então questiona, né? Você tá procurando um médico disposto a cortar a garganta de um nobre com um bisturi, não é? Não, não é isso não, Vossa Graça. Mas se bem que era uma muito boa ideia. Ele dá um sorriso de lado, rapaz. Ela fica encantada com aquilo, faz beicinho. Então esse homem também sabe tirar brincadeiras. Eu posso explicar depois por que eu preciso de um médico? Se eu decidir agir, com certeza vou discutir isso com o senhor primeiro, Vossa Graça. Eu quero cortar completamente os laços com os Raymond, mas isso seria uma batalha longa, barulhenta e feia. E por isso que eu preciso de alguém que me ajude quando eu for aos tribunais. O Duque provavelmente não quer ser arrastado para algum tribunal barulhento. Ainda é difícil de me contar o motivo? É um pouco difícil, sim. Baixa a cabeça, né? Não, tá bom pra mim. Como é? Você também é difícil pra mim, senhorita Edith. Alguns poderão dizer assim, ele acabou na melhor parte. Pô, bem, né, gente? A gente vai encerrar o vídeo por aqui porque eu preciso postar esse vídeo hoje. Quiser a continuaçãozinha da obra, comenta aí. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Se puder se tornar um membro da nossa comunidade, me ajuda muito. Esse QR Code aqui do lado é o meu Pix, viu? Se quiser me ajudar também, eu fico muito agradecido. Mas falando sério, eu tava com o coração apertado aqui, narrando essa obra aqui. Eu não quero parar de narrar, mas eu tô com o coração muito apertado com essa família dela. Meu Deus do céu, que terrível. Eu espero a retribuição divina, que venha, rapaz. Muitos capítulos malvados pra gente ver esse povo sofrer. Valeu, gente. Tchau, tchau. Vou picar peixeira neles tudinho. Escapa um.